E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje eu vou responder o nosso queridíssimo Peter Jordan do canal Ei Nerd. Quer dizer, responder assim, eu vou reagir. Eu ainda não assisti o vídeo, eu sei mais ou menos a opinião do Peter bem por cima, porque eu vi ele tweetando sobre esse assunto, mas o vídeo que eu vou reagir tem meia hora, então definitivamente eu não sei tudo que ele vai falar, mas eu acho que a gente vai discordar em alguns pontos, provavelmente. Enfim, acho que é um react que promete, viu? Então pega sua pipoca e vem com a gente logo depois da vinheta. Ei Nerds Trunks, Wagner aqui para falar para vocês, é claro, do Whey Nerd, a marca de suplementos pensada especialmente para quem? Pros nerdolas. Sim, porque você ser nerdola não é uma desculpa para você não treinar e botar o shape, né? Então bora lançar o projetinho com o Whey Nerd, tem Whey sabor baunilha, chocolate e açaí, além de ser um produto muito bom, único do mercado com vitaminas D e K, eu garanto para vocês, ainda é muito gostoso, além, é claro, de ser a forma mais fácil de você bater aí a quantidade de proteínas que você precisa ao longo do seu dia. Mas vale lembrar que o Whey Nerd não trabalha só com whey protein, também tem pré-treino, tem creatina, tudo que você precisa para virar Super Saiyajin. Então dá uma olhada no link ali da descrição, utiliza o meu cupom TRAGE para garantir o seu desconto e, é claro, ajudar esse belíssimo canal também. Vem comigo, vamos todo mundo trabalhar para botar o shape aí, porque afinal ser nerdola não é desculpa para não ser saudável. É isso, agora que eu passei o recado, vamos voltar pro vídeo. Vocês viram o que eu fiz, né? Pô, vamos reagir aqui a Peter Jordan, eu fiz o formato do Ei Nerd já para entrar no clima. Muitas camadas de parceria nesse vídeo, ou você pode pensar que é meio irônico, eu estou divulgando o Whey Nerd num vídeo que vai ser para refutar o Whey Nerd? Eu realmente não sei se vai ter isso de refutação hoje. Eu acredito que só algumas discordâncias mesmo, mas enfim, o vídeo é gigantesco, né? Então, sem mais enrolação, vamos logo ver o que o Peter falou. Galera, quem acompanhou o Globo de Ouro no dia 5, ou quem acompanha pelas redes sociais, sabe que a vitória de melhor atriz da Fernanda Torres virou um motivo de orgulho para uma parte dos brasileiros, já a outra parte lá desembocou uma revolta política, né? Eu acabei sendo no meio dessa treta sem querer, porque eu opinei, e muita gente ficou revoltada com a minha opinião. Você já sabe o tipo de coisa. É assim que funciona a internet, né? A gente vai lá, dá uma opinião e tem muita gente que não gosta, às vezes reage bem mal, né? Que vem depois. Então eu acho que tá na hora. O que vocês acharam dessa skin de Peter de toquinha, hein? Eu não me acostumei. Eu confesso que já vi em alguns vídeos, mas ainda não me acostumei. Tô louco pra esse cabelão do Peter crescer logo de novo pra gente voltar pra skin clássica. Eu vou responder essa galera. Eu vou responder inclusive a galera raivosa lá que me xinga mesmo, sabe? O Peter podia estar usando bandana, né? Será que bandana não rola, Peter? O Peter de bandana. Eu vou dar uma bandana de presente pro Peter, tá aí. Diz que eu não sou brasileiro porque eu não moro no Brasil. Eu não moro no Brasil, não sabe a realidade do brasileiro. Eu vou dar aqui a minha resposta de vídeo. É um bom argumento, eu acho. Você não é mais brasileiro de verdade. Agora você é só meio brasileiro. Assim, tem muita gente que fala bobagem na internet, né? Não tem como. Né, pra esse tipo de comentário. Mas acima de tudo, esse vídeo é sobre como o entretenimento hoje está tão misturado com política que virou uma coisa tóxica, na minha opinião, ok? É verdade. Mas eu acho que a culpa não é nossa. Mas é verdade. Mas não dá pra se livrar de política. Dá sim, cara, dá sim. Vocês estão preparados pra essa treta? Então vem comigo. Aqui, primeiro ponto, eu acho que às vezes dá, mas às vezes não tem como. E esse caso, eu acho que ele é muito político. Eu não sei se... Pra mim não é um caso que você consegue desassociar a política tranquilamente. Claro, você sempre pode, realmente, se você quiser, dá, como o Peter falou. Mas, velho, os atores participando do filme são militantes políticos e a temática do filme é uma temática política que claramente tem o objetivo de passar uma mensagem aí pra população. Então eu acho que essa treta é muito mais política do que qualquer outra coisa. Não é sobre entretenimento isso aqui. Mas vamos lá que eu acho que eu tô queimando pauta, né? Vamos primeiro escutar os pontos do Peter. Peter aqui! Então eu já quero abrir o vídeo dizendo o seguinte, esse vídeo aqui não tem conteúdo nerdístico, né? Vou aproveitar o espaço aqui do canal pra conversar com vocês sobre como que tá politizada a cultura pop, as tretas que eu me meto, o que eu tenho que fazer, por que acontece isso comigo e tal. Você anda muito treteiro, hein, Peter? Calma, cara, calma. Treta menos aí na internet. Você não tem mais idade pra isso. Fica mais tranquilo, mais relax. Pra que tretar tanto? Não entendo por que o Peter gosta de ser polêmico. Então, eu vou até baixar a mesa aqui, porque eu acho que vai demorar. Tô a fim de sentar. Acabei de gravar um vídeo agora, cara. Tô cansado. O popô tá doendo, né? Acelera aí, editor. Eu acho que ele fez bem em gravar isso aí sentado, porque é longo, hein? É longo. Se tem meia hora o vídeo final, cara, eu nem imagino o tamanho do vídeo bruto. Eu acho que facilmente isso aqui passou de 1 hora, viu? Pronto, tá tranquilo aqui agora, dou descansado no popô. E assim... Tá, o enquadramento ficou estranho. É o tipo de vídeo que eu não queria fazer. Eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, né? Porque eu acho que você que tá aqui, pelo menos mais de 90%, né?
quer saber somente de cultura pop, e isso é que eu gosto de fazer. Eu vim desse nicho, eu vim de... Não, eu gosto da treta. Eu tava brincando. No fundo eu gosto também. Esse lado treteiro é bacana. Tô meio bipolar nesse react. Realmente ser apaixonado por histórias em quadrinhos. Quando eu fiz esse canal aqui, eu não sabia nem de anime, eu não conhecia anime. Eu passei a conhecer por causa de vocês, pela demanda, né? Então a gente tem uma química muito grande. Porque Qual que era o anime da época do Peter? Shurato, talvez? vocês também me ajudam demais, vocês me fazem Ele fala que ele viu Yu Yu Hakusho na televisão, mas acho que isso aí depois, né? conhecer esse universo pra caramba. Eu passo informação pra vocês também me ajudam pra caramba, ampliam os meus gostos, meus horizontes. Então, essa química... Na verdade, eu tô... Pera aí. Agora eu comecei a pensar de quando que é Shurato, se ele é mais antigo do que eu tava pensando. Astro Boy, talvez? Mano, dane-se. Por que eu tô divagando sobre isso? é bacana, entende? Discussão de política, pra mim não rola. O caso da Fernanda Torres no Globo de Ouro, né, que tipo, virou uma verdadeira guerra política. Guerra política. Virou. Como já aconteceu em outros vídeos aqui também de virarem isso. Né? E assim, Sim. eu quero falar sobre esse caso de forma 100% honesta com vocês. Então, de começo, eu peço de verdade o mesmo de vocês. Peço honestidade intelectual de quem tá me assistindo agora. Eu vou tentar. Prometo que tentarei. Vamos lá. Sem distorcer minhas palavras, sem ser emotivo, raivoso. Aqui a gente vai ter um bate-papo racional, ok? Você vai fazer react, eu sei que vai ter muito canal aí fazendo react, né? Porque Caramba. Foi pra mim essa? Quebrou a quarta parede. Caramba. Brabo. Olha só, visionário, Peter. fazer react do Nerd, lá, pô, é bom pra caramba. Mas você quer xingar? Aproveita agora, xinga. Não quero. Pera aí, você quer? Bota pra fora, né? Você quer que eu xingue? Você gosta quando xinga? Tem que fazer. Mas depois tenta argumentar. Eu não vou xingar, não quero ser o hater do Nerd. Ah, não sei o que, aquela imitaçãozinha. Não vou, não. É interessante, né? Não fica só debochando. Argumenta também. Você tá disposto a ouvir? Então beleza, vamos lá. E eu já quero deixar claro que eu sei que a gente tá vivendo um tempo de instabilidade econômica, de instabilidade política, que realmente deixa os nervos da galera à flor da pele. É um momento histórico em que todo mundo tá muito politizado. Eu também tô à flor da pele com o que acontece. Você acha que eu não me importo com o que acontece no Brasil, com o governo do Brasil? Você acha que eu não me importo com o dólar aumentando? Porra, cara. Porra. Eu acho que ele se importa mais do que ele pode falar, na verdade. Eu acho que às vezes o Peter tem vontade de falar um monte de coisa que ele até dá uma segurada, porque já tá mais treteiro do que ele gostaria, né? Eu tenho certeza, tenho certeza que você se importa, Peter. Isso aí eu não tenho dúvida. Porra, mas eu não tenho um canal aqui pra falar sobre isso, né? Eu entendo isso tudo. Hoje em dia tudo vira assunto sobre esquerda versus direita. Em alguns casos até tem conexões, mas em outros casos não tem nada a ver. E a galera nos comentários vai fazer discussão. Mas você acha que nesse caso não tem nada a ver? É esse ponto que ele falou, não sei se foi o editor que botou o insert na hora, né? É porque pra mim, nesse caso, tem tudo a ver. Política, tudo a ver. Mas não sei, pelo jeito ele vai argumentar pra outra direção, né? Que realmente não tem nada de político nessa treta e isso aí foi exagero. Virar sobre isso. Principalmente se vier a bolha do Twitter. Se isso aqui chegar no Twitter, lascou. Vocês do YouTube, porra, vocês têm a mente rosinha, virgem, eu não queria nem que vocês se aproximassem disso. Foge de lá, do Twitter aqui. Continua aqui, o Instagram então, que tá todo mundo rindo. Mas Twitter, a galera do Twitter vai chegar aqui embaixo nos comentários. Aí vai falar, você está vendido. Eu converso muito com outros youtubers, né? E a gente fala assim a mesma coisa. Meu irmão, como os caras inventam tanta coisa a respeito da gente? Porque, tipo, o cara desse lado aí, aquele cara extremista, parece que ele já bolou toda. Ele já entende tudo o que acontece do lado de cá. Coisa que nem eu não sei, cara. Aí o cara, não, você fez isso, você fez aquilo, você deixou cair o Pix, você se vendeu pra isso. Que? Como? Foi isso tudo? E assim, quando acontece esse tipo de situação, eu acabo sempre sendo atacado pelos dois lados, porque os dois lados querem que você se posicione politicamente do lado deles. Você tem que se posicionar. E cara, tipo, eu não quero fazer isso, porque eu quero falar de cultura pop. Imagina eu ter que me posicionar do lado de alguém. Se você não... Sobre essa questão de precisar se posicionar, eu nunca fui esse cara. Eu sempre falei que eu acho até interessante que o Peter, sem se posicionar, alcança um público que o pessoal da Liga Nerdola mais engajado em questões políticas, por exemplo, não consegue. Então eu acho interessante, porque o Peter é um cara que, assim, ele tá muito mais do nosso lado que contra a gente. Em algumas pautas ele pode até tá mais pra lá do que pra cá, mas na maior parte do tempo ele tá com a gente. Aparentemente esse aqui é um daqueles recordes em que ele tá mais pra lá do que pra cá. Então eu nunca vou ser esse cara que vai falar que, nossa, ele tem que se posicionar, é absurdo o Peter não usar esse alcance dele, porque eu sei que isso te limita de alguma maneira. E o Peter, ele tá num tamanho onde, assim, não faria sentido nenhum pra ele, e eu acho que às vezes nem pra gente, tanto assim, se ele ficar se posicionando. Mesmo assim, ele até se posiciona. Não é verdade que o Peter nunca deixa clara a posição e o
viés político dele mais à direita. Cara, tem vários vídeos que ele já falou abertamente ali de feminismo, da agenda, das pautinhas, já criticou, já elogiou os nerdolas até no podcast lá com o Vilela, já falou que o pessoal tá cansado disso. Só que eu sinto que ele tem uma tolerância muito maior que a boa parte dos nerdolas com essas questões dessas pautas, dessas agendas, o que faz com que muitas vezes ele acabe ficando do outro lado da treta. Então eu posso dizer que parte de mim até acharia bacana se o Peter se posicionasse ainda mais, porque eu tenho certeza que ele tem muitas ideias super corretas, estão assim nos lugares certos e que infelizmente ele acaba guardando pra ele porque ele não quer virar uma figura política. Ele tem todo o direito. Mas, no geral, como eu acabei de falar, eu também entendo isso e eu vejo que tem muitos pontos positivos nessa postura mais neutra, digamos, que o Peter adota. Que eu nem acho que é totalmente neutra. Eu acho que o Peter é tão neutro quanto The Boys. Porque tem aquela história, né? Que The Boys bate nos dois lados, critica tudo. Cara, The Boys bate infinitamente mais na direita do que na esquerda, especialmente nas últimas temporadas. Eu acho que o Peter é assim. Ele bate muito mais na lacração, nos militantes de esquerda, na esquerda de forma geral, quando vai fazer um comentário mais ácido no Twitter também. Mas volta e meia ele solta uns tapinhas aqui pra cima da gente também, pra dar aquela equilibradinha. Só que não chega a ser realmente equilibrado, pelo menos é como eu vejo. Até porque eu sei que o Peter é de direita. Mas assim, nem dentro da Liga Nerdola a gente concorda sempre com a análise ideológica dentro de uma produção, sendo que os integrantes mais ativos da Liga são todos bem mais anti-woke que o Peter, então dá pra entender por que o próprio Peter também, por vezes, acaba comprando a narrativa lacrola, né? Eu acho que também não dá pra não dizer que ele faz isso às vezes. Às vezes acontece. Eu acho que o Peter também é muito mais tolerante com porcarias, com produções merdas do que a gente. Eu acho que é muito mais fácil o Peter gostar de um filme merda do que eu, por exemplo. E não tô falando nem só por politicagem. Se eu não me engano, o Peter gostou de Venom 3. Esse aí eu não consegui. O primeiro eu até concordo com ele, que é bacana. Mas o terceiro, esse aí eu não... Cara, não. E ele gostou. E não é nem por discussão de, teve lacração, não teve. Só porque eu achei ruim mesmo. E eu sei que boa parte do público vai ficar com ele nessa. Muita gente gostou de Venom 3. Mas enfim, fiquei mó tempo parado nessa caretinha do Peter. Cara, não foi por sacanagem. React às vezes tem dessa, né? É uma desgraça quando isso acontece. Foi mal, vamos seguir. Se fizer isso, né, você tá em cima do muro, você é isentão. Eles não percebem que eles que estão criando essa divisão. Eu não sou obrigado a participar disso, né? A bandeira que eu defendo, e sempre vou defender, é do entretenimento. É a bandeira dos quadrinhos, das séries, dos games, do cinema. Essa é minha bandeira. Entretenimento e produtos de qualidade. Isso não é ser isento, nem ficar em cima do muro, né? É o oposto. Isso é se posicionar e dar uma opinião. Uma opinião que muitas vezes acaba sendo polêmica, inclusive. E, cara, eu vou sim... E muitas vezes errada também. Porque às vezes, quando você fica em cima do muro, numa situação onde claramente tem um lado que tá certo e outro errado, você tá errado. Você tá meio errado, né? Você não tá totalmente errado com a galera do outro lado, mas você tá meio errado. Às vezes acontece. Tipo, nem todas as situações são completamente equilibradas. Porque se eu for o cara que fica em cima do muro, então eu nunca vou estar errado. Não, você vai. Quando não há equilíbrio, você tá errado também. Eu nem tô dizendo que é o caso dele aqui. Eu estou falando de uma forma geral, mais abrangente. Um exemplo que eu sempre trago é o de uma mãe que acha que a forma justa de corrigir dois irmãos, por exemplo, é sempre obrigando os dois a pedir desculpa. Um tem que pedir desculpa pro outro. Só que às vezes teve um que tava lá batendo, enchendo o saco, pentelhando, e o outro tava só, sabe, fugindo, correndo, se protegendo. Ele não tava ativamente brigando com o irmão ou provocando o irmão. Ele tava sendo provocado e o outro irmão é que tava enchendo o saco. Então claramente tem um irmão que tá errado e um irmão que tá sofrendo com o irmão que tá fazendo merda. Ou seja, não é a solução mais justa e superior e plena ficar em cima do muro e falar que os dois estão errados e que eles não deviam estar brigando e fazer com que um peça desculpa pro outro. Mesmo o que estava sendo provocado também tem que se desculpar. Pelo quê? Não fez nada, mas ele tem que se desculpar. Isso também é injusto. Existem discussões em que os dois lados estão errados. Dificilmente vai ser na mesma medida, mas ok. Agora, nem sempre, né? Por isso que eu não acho também que seja uma grande coisa você se colocar no centro, no meio da discussão. Eu até acho que se você faz isso, provavelmente você vai estar errado na maior parte das vezes, porque eu presumo que na maior parte das discussões existe um lado que está mais certo que o outro, sim. Mas aqui eu já tô filosofando, porque tem muitas discussões que são simplesmente questão de gosto ou de perspectiva, e aí sim, nesse caso, sei lá, tem um cara que gosta de azul, tem outro que gosta de vermelho, e é só o gosto de cada um. Se você não tem realmente uma posição clara sobre isso, não tem por que você ficar tomando partido. Falei muito, né? Vamos voltar pro React. Sim, fala mal de algum elemento ou bandeira política quando ela começa a interferir na qualidade dos produtos de entretenimento. Eu fiz isso, já fiz, e vou continuar fazendo. Eu vou falar mal quando isso vier antes da qualidade da obra. Da mesma forma que eu já falei várias vezes aqui no canal. Fiz isso várias vezes.
quem realmente acompanha o canal sabe. Tá falando, ele já criticou várias vezes a lacração, porque o estúdio, as pessoas envolvidas na produção se preocuparam muito mais em passar mensagem do que em entregar um bom entretenimento. Cara, a Colite, eu me lembro que recentemente ele criticou a Colite. Ele até começou passando um paninho, mas depois ele largou a mão também e falou que é uma produção... Cara, ele esculhambou a Colite. She-Hulk também, o Peter descascou, ele já fez isso várias vezes, sim. E não é só de um lado, não. É dos dois lados. Mas, Pedro, você tem um viés. Cara, eu acho que eu tenho também. Eu acho que eu tenho viés, lógico que eu tenho. Claro que tem, pô. Todo mundo tem. Eu tenho certeza que você tem. Inclusive, tenho certeza que seu viés está correto. Mas eu procuro não colocar nos meus vídeos. Eu procuro não colocar, consigo 100%? Acho que não, acho que deve vazar, acho que deve passar um pouquinho. Mas eu não milito, eu não levanto bandeira, né? É isso, ele não é um militante. E é o que eu sempre falo, acho que tem espaço pra todo mundo. Tem gente que realmente não quer um conteúdo mais carregado de ideologia, mas tem gente que quer, que prefere uma análise que também traga uma ideologia compatível com a sua. E aí, nesse caso, você tem os dois tipos de conteúdo pra consumir. Seria ruim se todos os vídeos dos criadores de conteúdo mais alinhados à direita fossem totalmente militantes e uma pessoa de direita que quer só consumir uma análise sem as questões políticas envolvidas não tivesse também essa opção, né? Ou ela vê uma análise de esquerda ou de direita. Também não funciona. Eu não digo, pô, votei X ou votei Y, faça isso ou faça aquilo. Não, cara. Agora, quem não acompanha... Você fez a criptopolítica do Android 17, hein? Quem viu, viu. O meu trabalho tá aí falando que eu sou lacrador, ou falando que eu construí esse público. Olha lá, agora ele está alimentando, como é que é? Ele está sendo devorado pelo monstro que ele criou. Meu irmão, eu sou o maior canal. Melhor não, maior eu sou. Então, lógico que eu vou ter audiência de todos os lados. Só que na sua bolha, chega só o que te interessa. Então você tá vendo... Você tem audiência de todos os lados, mas 90% é de um lado específico, né? Você sabe disso também. E eu nem sei, esse argumento de que ele tá alimentando o monstro que devorou ele, nesse caso não tem tanto sentido justamente porque é óbvio que a audiência do Peter é... Cara, eu chuto que 90 talvez seja demais, mas uns 80% de direita é. Que 80% do público do Peter é muito mais nerdola do que lacrola, eu tenho certeza. E se você ver os comentários do vídeo, você também chega na mesma conclusão. E tem aí um percentual que meio que não tem tanto lado, os mauros moderados, os isentões, ou só pessoas mais despolitizadas, às vezes uma molecada que ainda nem começou a se interessar por esses assuntos. Mas quando a pessoa tá engajada em um dos lados, a maior parte do público do Peter é nerdola, pô. Só que se ele pisar fora da linha com os lacrolas, eles vão encher o saco, cancelar e acusar ele de ter cometido crimes. Isso é uma coisa muito importante também de se colocar aqui, né? Porque como é que é a direita quando enche o saco de um criador de conteúdo que lacrou? A gente vai lá e chama o quê? De lacrador. É crime ser lacrador? Não é. É só zoado, é uma coisa que a gente não gosta. Mas tipo, tá, do que a gente tá te acusando? De ser lacrador? Nossa, terrível, né? Agora, quando é do outro lado, quando são os lacrolas te cancelando, eles te chamam de quê? Só de nerdola? Não, né? Eles chamam de racista, de nazista, de fascista, machista, homofóbico, falam que você zerou o Código Penal, eles te acusam de crimes. Então tem um peso bem diferente, né? Mais uma vez, se você se coloca em cima do muro porque os dois lados vão lá encher o saco, você tá sendo injusto. Porque um lado tá enchendo o saco acusando de crimes, fazendo acusações pesadas e graves. O outro lado tá chamando de lacrador. Tá falando que o vídeo tem um viés ideológico de esquerda. Não tem o mesmo peso. Concordamos que não tem o mesmo peso? Então se você se coloca como se tivesse, você tá errado. E acho que eu sempre tenho que deixar claro, porque senão vai parecer que, nossa, estou atacando. Eu não tô falando do Peter especificamente, estou falando de uma forma geral. Mas nesse caso, eu acho que eu me perdi ali no argumento dele, e eu não quero distorcer o que ele disse, porque eu quero ser honesto intelectualmente, como ele pediu no começo do vídeo. Então agora, pensando bem, como dessa vez ele deu uma opinião que foi contra os nerdolas, estavam acusando ele de ser devorado pelo monstro que ele alimentou, que no caso são os nerdolas. Então ele tava falando realmente que a maior parte do público dele é nerdola, e quando ele discordou dos nerdolas, eles foram lá pra cima e encher o saco do cara. Mas é o que eu tô falando, o que é esse ataque nerdola? É no máximo falar que ele tá lacrando, pô. Eu acho, né? Se tem coisa muito pior e muito mais pesada que isso também, pelo amor de Deus, isso aí, obviamente, tá errado, é indefensável, e quem faz isso é um bosta, e é isso. Eu não compactuo com isso de jeito nenhum. Agora, o pessoal ir lá na rede social do Peter falar que ele lacrou, pode ser zoado, mas tá, não é nada demais também. O Peter, ele é casca grossa, tem experiência, ele consegue lidar com isso, eu sei. Vamos lá. De repente, eu sendo atacado pelo público, você acha que é só o meu público. Não, cara.
Como é que tu acha que de 14 milhões só tem um viés me seguindo? Pelo amor de Deus. Eu interpretei ele errado, desculpa. Não foi desonestidade intelectual, foi realmente que eu interpretei errado. Aqui ele tá falando exatamente o que eu percebi depois. Ele estava meio que confirmando que o público dele é mais nerdola do que lacrola. E eu acho que é. E eu não acho que seja absurdo que as pessoas tenham essa percepção, porque é óbvio. Não é nem só porque é o público dele, mas porque quem consome conteúdo de cultura pop é majoritariamente nerdola. Basta ver as bilheterias. Por que Deadpool e Wolverine foi um sucesso e The Marvels foi um fracasso? Cara, a gente sabe. Então sim, o Peter tem muito mais público nerdola acompanhando ele do que o contrário, mas o ponto dele aqui é simplesmente que também tem lacrola que acompanha ele. Sim, é um público grande demais pra você pensar que todo mundo que acompanha o conteúdo do Ei Nerd é de direita, é conservador, é anti-woke. Enfim, vamos lá. Tem gente de todos os espectros aqui e eu amo toda a minha audiência. Toda, eu adoro isso, cara, adoro. Então, se você pergunta o motivo pra essa galera que fala que eu sou isso ou sou aquilo, pergunta o motivo pra eles, né? O que diz que eu sou lacrador tá falando isso porque, tipo, eu não tô detonando alguma obra por motivos políticos, né? Só porque eu não entrei na onda. E olha que essa onda pode ser qualquer coisa. Antes dessa Fernanda Torres aí, eu tava sendo chamado de lacrador porque eu não tava junto com os caras falando que o Superman ser salvo por um cachorro com capa é lacração. Cara, isso aí eu achei que o Peter meteu louco aqui. É que sempre tem uns idiotas que falam isso na internet, mas é que eu nem vi essa crítica. Isso aqui não é possível. Assim, o que é? Lacração? Porque, emascularam o Superman. A gente nem sabe o contexto dessa cena. Existem vilões que podem deixar o Superman assim. Agora, ele ser salvo por um cachorro é lacração? Pô, se ele fosse salvo pela Lois Lane aqui, eu até entenderia. Sim, tem uma galera, então, que de fato, força a barra. Mas é que eu não consigo nem levar a sério ou achar que é um número relevante de pessoas que fala esse tipo de coisa pra gente falar que, pô, mas é um problema também, né? Esse pessoal que tá falando que até isso aqui é lacração é um problema. Mas esse pessoal tem relevância de fato? Ou é só um número muito pequeno de idiotas que não vai sumir? Você não tem como acabar com os idiotas no mundo. Você sabe disso, né? Não dá. Por mais que você tente fazer uma campanha de consciência, sempre vão existir idiotas, cara. Se o número de idiotas é insignificante, é irrelevante, então meio que isso é um não problema. Já tá restrito a um número que vai ser. É isso aí. Você pode sempre buscar melhorar e tentar atingir a perfeição utópica, não sei o que, tá, ok. Mas eu tenho um pouco de preguiça com isso. Enfim, vamos lá. Eu tinha que estar junto com os caras, falando, é lacração sim. Aí, se eu não falei isso, eu tenho que ir pra Cuba. É como eu falei, se tu for no extremo ali... Não, o Peter paga pros outros irem pra Cuba, e eles não vão. Qualquer coisa pode ser lacração. Qualquer coisa pode ser lacração. Quando o cara tá tomado e tá junto com a galera dele, tudo vai ser lacração, eu sou vendido, eu tenho que ir pra Cuba. Eles acham que eu me aliei a alguém, cara, pra tá contra eles. Pô, realmente mandaram ele pra Cuba, né? Ele falou 2 vezes. Quem é o idiota que manda o Peter pra Cuba? Pelo amor de Deus. E se você perguntar pro cara que diz que eu construí... É o que eu tô falando, não tem como acabar com os idiotas, velho. Sempre vai ter um alienado. E esse público, ele vai dizer que eu fiz propaganda política fazendo um vídeo sobre o número 17, né? Você fez... Safadinho. Eu já comentei isso na época, tá? Eu só tô brincando aqui. Imitando no Torneio do Poder. Justamente na época em que ele ganhou o Torneio do Poder e todo mundo chamava ele de mito. Acredite se quiser, eu fiz um vídeo sobre Android 17 em 2017. 2017, são fucking 8 anos atrás. Os caras até hoje falam que eu sou bolsonarista por causa disso, né? Tá vendo como é que é o outro lado? Olha lá, mito 17, porra, meu irmão. Mas tudo bem, pelo menos ser bolsonarista não é crime. Quer dizer, né? Não sei se o Xandão concorda com essa afirmação. Não vamos levar pra esse lado o vídeo? Vamos seguir. Porra, meu irmão. Se você parar pra pensar, se você quiser interpretar de outra forma, talvez eu tenha tirado o voto do cara aí, né? Porque o cara procurava o número 17 de forma política, caía num vídeo do mito 17. Nossa, aí forçou, hein? Aí acho que foi longe. Que era o Android 17 do Dragon Ball e não tava falando nada de política ali. E aí o cara via que era outro assunto, não tinha nada a ver com política, né? Então assim, você vê que de um lado tem uma galera que não sabe nada sobre DC, Superman, Krypto, e do outro você tem alguém que não sabe nada sobre Dragon Ball, sobre animes, e tá querendo politizar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. É que não dá, vocês não estão do meu lado. Eu desligo essa câmera aqui, cara, se eu falo com alguém, eu falo, meu irmão, eu odeio política. Eu não voto X ou Y. Ah, então você é isentão, você tem que votar alguém. Tudo bem, eu voto alguém, mas, pô, meu irmão, eu não passo pra vocês, entende? Isso eu não falo sobre isso no meu dia a dia. Eu não gosto. Tava estranho que ele tinha dito que não vota. Vota, né? Só não fica falando disso. Ok. De falar sobre política, né? E nesse caso da Fernanda Torres, a galera tá criando tanto espantalho, mas tanto espantalho de mim. Vamos ver. Dele. Tá, eu quero saber quais são os espantalhos. Você vê que é uma introdução realmente meio que se blindando, né? De toda a questão. Porque são 7 minutos e meio, ele nem começou. 7 minutos e 8 minutos praticamente, ele nem começou a falar sobre essa polêmica. E chega a ser bizarro, cara. Bizarro. Não só de mim, né? De tudo, de toda a situação. Primeiro estão falando de Lei Rouanet
dizendo que pagaram pelo filme com imposto, né? Pelo imposto. Sendo que esse filme não tem nada da Lei Rouanet. Cara, mas olha, aí eu acho... Ok, vamos por partes. O Peter tá dizendo que algumas pessoas usaram esse argumento, que seria um espantalho. Ok, mas eu sinto que esse contra-argumento também é um espantalho. Olha que loucura, por que eu tô falando isso? Porque mesmo que seja, esse filme nem foi patrocinado pela Lei Rouanet, mas a questão é que esse filme, ele foi patrocinado pelas empresas amiguinhas do Lula, não é isso? Eu sei que realmente existe uma polêmica das empresas que patrocinaram esse filme. Então, mesmo que não seja a Lei Rouanet, existe já no patrocínio um forte indicativo do viés ideológico dessa produção. Pelo menos foi isso que eu vi. Não sei se ele vai explicar melhor aqui a questão. Investimento privado. Corta esse argumento. Para, cara. Cancela, não tem Lei Rouanet. Peter, você sabe o que é Lei Rouanet pra estar falando? Porque o que eu vi nem foi essa questão. Tipo, porque Lei Rouanet e tal. Isso é meio padrão, talvez. Algumas pessoas falaram isso só por default, assim. Mas eu tinha visto algumas críticas ao financiamento privado do filme, inclusive, né? Vamos ver. Como eu disse, eu não sei se ele vai chegar a abordar isso ou não. Eu sei que é Lei Rouanet, ok? Mas não foi usado pelo filme. Então vamos trocar esse assunto. Segundo, tô falando que o prêmio do Globo de Ouro foi comprado. E vou te falar também, ó, mesmo que o filme fosse financiado pela Lei Rouanet, mas não tivesse toda a questão política por trás e não fosse feito por pessoas que claramente são ativistas políticos, quase que em primeiro lugar, antes de serem artistas, forte dizer isso, né? Porque, pô, são artistas bem consagrados, mas é que ultimamente eles têm, né, sido muito ativistas também e utilizado toda a sua fama e prestígio para fazer ativismo. Então, se não tivesse tudo isso, eu também nem me importaria com o fato de que ele foi financiado pela Lei Rouanet, porque, ok, eu posso ser contra a utilização da Lei Rouanet dessa forma, mas uma vez que ela vai ser utilizada dessa forma, aí o problema é outro. Só que a crítica à Lei Rouanet também muitas vezes pelo fato de que ela é utilizada justamente para comprar a classe artística, para fazer campanha política, sempre para a esquerda. A gente sai para a esquerda, pro Lula, pro PT, é assim que funciona. O Lula compra artistas para fazer campanha pro governo dele, para difamar o governo do outro lado e para calar a boca sobre as polêmicas, porque agora não tem ninguém falando da Amazônia, por exemplo. Porque esses artistinhas todos que fingiam que se importavam com isso, tá batendo recordes de queimada, tá muito pior a situação, mas ninguém mais fala nada. Por quê? A gente sabe. Então, assim, a crítica vai meio que pra essa direção. Mas sobre o filme especificamente, poderia não ter nada a ver. E nesse caso não tem nada a ver porque não teve Lei Rouanet, né? O problema de financiamento aqui é outro. Enfim, de fato, não é um ponto tão interessante. Eu acho que os pontos que justificam mais as pessoas, pelo menos não torcerem ou não comemorarem esse Globo de Ouro, vão mais pra outra direção, que é justamente a questão da militância das pessoas envolvidas com o filme e do próprio filme em si, né? Isso que eu tô mais curioso pra ver o que ele vai falar. Milhares de comentários falando que teve maracutaia porque o prêmio era da própria Globo. Olha isso! Eu vi matéria falando que o Globo de Ouro teve alguma polêmica indicando que ele foi comprado. Mas eu confesso que eu não dei muita bola porque eu pensei que realmente, tipo, parece meio chapéu de alumínio. Eu vi que teve, realmente, matérias, não lembro se chegou a sair em algum veículo relevante, mas vi que teve uma discussão sobre isso, mas também não fui muito atrás. É que, na verdade, eu até falei no meu Twitter, eu só caguei pra esse Globo de Ouro porque eu sempre cago pro Globo de Ouro. A única coisa do Globo de Ouro que me chamou a atenção e que eu gosto de comentar é o discurso, aquele clássico do Rick Gervais. Fora isso, eu sempre caguei pro Globo de Ouro. Cara, é a série B das premiações de filme. Ninguém leva tão a sério assim o Globo de Ouro, porque no fim das contas o que importa mesmo, todo mundo quer saber, é o Oscar. E eu não tô falando isso porque, é só porque agora a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Não, é porque realmente eu nunca me importei muito com a premiação. Então foi por esse motivo que eu não dei muita bola pra toda essa polêmica. E por isso que eu só agora tô respondendo isso aqui. Só porque Globo de Ouro tem Globo no nome. Só por causa disso os caras acharam que Globo de Ouro era da TV Globo. Mas o que eu sinto, com todo respeito, Peter, mas também sendo honesto aqui contigo, o que eu sinto é que você tá pegando, pelo menos os primeiros aqui que você pegou, são os argumentos mais idiotas e estúpidos que provavelmente não foram os principais argumentos de nenhuma discussão e nem os mais compartilhados e tal, e tá batendo neles, o que justamente meio que caracteriza um espantalho. Não é totalmente um espantalho, porque eu acredito que esses argumentos até existiram em alguma medida, mas você tá pegando eles pra exemplificar, né, as críticas idiotas que o pessoal fez sobre isso, sendo que provavelmente essas realmente são as críticas que ninguém, nossa, esse realmente é o grande motivo, porque tem Globo no nome do negócio, então foi comprado pela Globo, Globo de Ouro, não sei o quê. Se realmente teve muita gente indo pra essa direção, aí vai naquele caminho que eu falei, né? Não tem como acabar com os idiotas, eles sempre vão estar aí. Você percebe quando o cara é extremista, qualquer coisa ele vai aceitar, meu irmão. Passa aquelas correntinhas de zap, aquelas coisas de TikTok que o meteoro vai bater na Terra, que a gente só tem 3 dias de vida. O cara acredita, cara.
Ele vai sair na rua jogando cocô nos carros. Galera, se o prêmio fosse comprado, pode ter certeza que seria comprado por um estúdio bilionário gringo. Não pelo Real Brasil. Sim, eu não dei muita importância pra aquela matéria também por causa disso. Eu pensei, tá, mas o que o pessoal tá falando? Que a Globo comprou o Globo de Ouro. A Globo tá poderosa, hein? Cheia da grana. Porque, realmente, eu imagino que tem outros estúdios e outras produtoras que teriam muito mais capacidade do que a Globo. Você só pode pensar, mas o Brasil é mais corrupto, né? Se bem que aí também a premiação é que tem que ser corrupta. Ah, sei lá, eu realmente não dei bola pra isso aqui. Então, ok. Peter tá falando que foi uma grande polêmica, né? Beleza. Isso aqui realmente idiota. Brasileiro, né? Terceiro, estão falando que isso é ruim pro cinema, porque incentiva a fazer filmes ideológicos. Quem fala isso não entende que no Brasil, se não for pra fazer filme de comédia, os caras vão ter só 3 temas de filme. Presta atenção. 1, sertão nordestino, né? Que os caras tratam como se fosse o nosso faroeste, né? Isso dá certo. 2, polícia versus ladrão, que são os tropas de elite da vida aí. Os gringos são fissurados nas favelas, então eles gostam desse tema também. Esse é o segundo. 3, ditadura militar, que é o tema de Ainda Estou Aqui, inclusive. Cara, mas o Peter tá falando isso como uma coisa... Eu não entendi, porque ele meio que tá confirmando o argumento. Ah, isso é ruim pro cinema porque vai incentivar mais esse tipo de produção ideológica. E aí ele fala, mas só tem isso mesmo. É favela e polícia, ditadura militar ou sertão nordestino. É só isso. Bandidagem também, né? A favela entra no tema de bandido versus polícia, talvez, que eu pensei agora em Carandiru, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, essas coisas assim. Eu acho isso realmente uma merda. E agora, eu nem tinha pensado também nesse argumento. Não tinha nem visto isso na discussão. Mas vendo o vídeo do Peter, eu acabei achando que é um argumento até... Eu não vou dizer que é um argumento bom, realmente, porque, de fato, eu acho que as produções continuariam sendo monotemáticas sobre só essas coisinhas aí, independente de ganhar o Globo de Ouro ou não. Mas se você tiver ainda mais um incentivo para que continuem fazendo isso, é ainda pior, porque é cansativo, né? É sempre esses mesmos tipos de filme, é sempre um negócio meio chato mesmo, assim, que é triste o tempo inteiro e meio blasé, é sofrido, é só sofrimento, né? O cinema... Quando não são aquelas comédias bestas lá, realmente, é só sofrimento. E é uma pena que o cinema brasileiro não consiga explorar outras coisas. Eu acho que nem o Peter acha que isso é bom, né? Ele só acha que meio que não tem o que fazer. Vai ser isso aí mesmo e aceita. Então o Globo de Ouro não interfere em nada. Esses 3 temas, eles saem pra caramba. Esses são os grandes temas cinematográficos do nosso cinema brasileiro, porque são elementos e histórias que chamam atenção pra caramba. E os gringos gostam, todo mundo gosta. Você consegue encapsular esses temas originais do Brasil em produtos comerciais, produtos chamativos. Você consegue vender esse produto. E o curioso é que esses são os 3 temas mais fortes, são os temas que toda hora... Mas, mais ou menos também, né? Porque quanto tempo fazia que não tinha alguma coisa... E outra coisa, se eu não me engano, esse filme flopou. Não teve isso. Não é como se realmente vendesse. Virou, ok, tá sendo premiado. Mas... também não tá chamando tanta atenção e dando tanto retorno. Pô, eles precisaram agora requentar o Alto da Compadecida. Tropa de Elite morreu porque foi um tiro que saiu pela culatra. Era pra ser uma coisa e todo mundo viu de outra forma. E até esses filmes tipo Carandiru e Cidade de Deus, pô, são filmes antigaços. Eu nem sei se saiu mais algum nesse estilo. A verdade é que faz muito tempo que eu não vejo nada do cinema nacional. Muito tempo mesmo. E sinceramente, não pela polêmica e pela temática, mas eu não tenho nenhuma vontade realmente de assistir esse filme. Eu vou ter que assistir, até, né, pra comentar o Oscar e tal. Mas eu vou assistir por obrigação, porque não me interessa minimamente. E pelo que eu ouvi, o filme é meio chato mesmo. Eu já vi esse feedback. Não necessariamente de pessoal que tava fazendo essa crítica política e tal. Eu vi crítica gringa sobre isso, falando que era o tempo inteiro o mesmo tom e vendendo a família a protagonista como ou totalmente perfeita, linda, maravilhosa, sem nenhum problema, para serem realmente a representação de uma família perfeita, ou então só dor e sofrimento e tragédia e melancolia e como tudo tá triste e pesado porque é ditadura, horrível, né? Então me parece ser um filme cansativo, mas eu tô falando aqui só com base em relatos, né? Eu ainda não assisti pra ter minha própria opinião. Porém, são relatos que já me deixam mais sem vontade ainda de assistir. Uma hora eu encaro essa bomba. Talvez o filme seja realmente bom, então vamos ver. A gente vai ver em alguma minissérie, em novelas, em filmes. Só que a gente faz sim produções diferentes também. Teve 3% na Netflix, né? Que é o nosso The Island. Ou melhor, nossos jogos morais, digamos assim. Teve Biônicos, que é o nosso Blade Runner de atletismo. Eu ouvi falar que Biônicos é muito cringe. Mas eu acho que eu vi o vídeo do Peter sobre Biônicos, ele elogiou. Ele elogiou mais ou menos. Elogiou mais que criticou. Mas ainda assim, parece que tentaram.
legal que tentaram ir pra outra direção, mas parece que por enquanto foi só tentativa mesmo. Bionix é isso. Teve Aquário da Sandy Júnior lá, que é Pelo jeito que ele falou ali, não deu muita segurança de que o negócio é legal, né? o nosso Duna. Pode crer, tô fazendo Nossa, isso aqui eu nem... Cara, nem sabia disso aqui. Que é isso aqui? De quando que é esse filme? Não tava... Que isso? Teve um Duna brasileiro com Sandy Júnior. Eu perdi essa totalmente, hein? Fiquei mais curioso em ver isso aqui do que esse filme aí da ditadura militar. comparação. Reality Z, que é o nosso The Walking Dead. Alguns desses são ruins, né? São trash, eu sei disso. Mas o ponto não é a qualidade. O ponto é... Quais os que não são trash? Eu fiquei mais curioso pra isso. Quais são os bons aí no meio? Tomara que seja o da Sandy Júnior. temática e o potencial. A gente poderia estar fazendo filmes e séries incríveis aí, com histórias diferenciadas, de ficção científica. Se houvesse investimento maior, uma produção maior nesse setor. Uma produção maior nesse setor. Você vai entender onde eu quero chegar. Olha o tamanho do nosso país. Compara com, por exemplo, toda a produção cultural, produção de entretenimento que a Coreia do Sul exporta para o mundo inteiro, por exemplo. Mas assim, Peter, vamos falar a verdade. A gente sabe o que mais chamou a atenção do brasileiro, que foi Tropa de Elite. Você acha que se fizesse um filme estilo Tropa de Elite, com um policial brabo, brucutu, enfrentando a bandidagem, a criminalidade, enfrentando os traficantes, acabando com, sabe, toda uma rede de narcotráfico, eu acho que esse filme chamaria muita atenção se fosse lançado hoje, assim, sabe? Óbvio, se tivesse uma produção legal, uma boa qualidade de execução. Só que não vão fazer. E por que não vão fazer? Por política, por ideologia, porque não querem fazer um filme exaltando a polícia e criminalizando os bandidos. Só que eu tenho certeza absoluta que isso chamaria muito mais atenção do brasileiro médio do que essas porcarias desses filmes que eles ficam produzindo. E esse filme sobre a ditadura militar ainda tem um timing péssimo, porque a gente tá vivendo situações análogas ao que acontece no filme, né? Mas vou deixar pra falar isso mais pra frente se houver oportunidade. Um país minúsculo comparado ao nosso e tem um mercado colossal de entretenimento. A indústria do cinema brasileiro poderia ser enorme, cara. Poderia ser gigante. Pô, o brasileiro é criativo pra caramba. Só que ela é nichada. É por isso que a gente sempre vê os mesmos atores, os mesmos diretores, os mesmos temas. Por quê? Porque é nichado. Ou seja, um problema, uma merda. E incentivar isso é ruim. Então, ele meio que tá concordando com o ponto. Talvez ele não concorde que isso é um incentivo. Porque ele tá dizendo que é um problema que é assim e pronto, acabou, né? Mas se houve um mínimo incentivo pra que continue desse jeito, que é uma merda, que é desinteressante pra todo brasileiro, a verdade é que o brasileiro não quer consumir o cinema brasileiro, as produções brasileiras, porque não tem nada a ver com o que a gente gosta de assistir, com o que a gente gosta de ver. Não tem produções pensadas pra realmente agradar o grande público do Brasil. Que é por isso que não dá certo, ao contrário dessas franquias de outros países que são espalhados pelo mundo inteiro, porque são temas que podem ser interessantes pra qualquer pessoa. É triste, eu gostaria muito que a situação do cinema brasileiro mudasse, mas é um problema muito grande, né? É difícil pensar na resolução disso a curto prazo. Bom, vamos lá. Agora, quando filmes brasileiros, artistas brasileiros começarem a ganhar premiações internacionais, isso vai despertar interesse internacional para o nosso cinema. A gente ganha olhos estrangeiros, ganha mais investimento nesse setor, movimenta a indústria, gera mais empregos, cria um cenário competitivo, gera mais... Eu acho que aqui ele tá dourando a pílula, né? Eu não acho que é tudo isso aí, não. Sabe o que eu acho que isso poderia significar na melhor das hipóteses? Estúdios americanos considerando a Fernanda Torres pra aparecer em alguns filmes deles. Foi basicamente o que aconteceu com Wagner Moura. Não é como se o nível de produções brasileiras tivesse sido alavancada pelo Capitão Nascimento. Na verdade, preferiram enterrar o negócio porque viram que a franquia não foi do jeito que queriam e, mesmo sendo um sucesso, não querem mais mexer naquilo. O Wagner Moura se valeu de todo aquele sucesso que ele fez pra começar a atuar em obras gringas. O cinema nacional não se valorizou nada. Então uma coisa que eu acho possível é ver a Fernanda Torres sendo chamada para uma produção estrangeira. Não sei como é que é o inglês dela, mas aí pode rolar. Agora, nossa, vai revolucionar o cinema nacional essa premiação. Pô, não vai. Aí tá sendo muito otimista. profissionais de qualidade, revela mais talentos, história. Isso aumenta a produção nacional. Tô falando de câmera lenta pra você entender que isso sim é uma vitória pro Brasil. Aumenta a produção nacional, diversifica. Tá, então agora ele tá vendendo a ideia de que é uma vitória pro Brasil sim, porque esse prêmio tem o potencial de evoluir a nossa indústria nacional de entretenimento. Cara, eu não consigo acreditar nisso. O problema é esse.
Ele pode até estar certo, mas eu não acredito. É um exercício de futurologia, não tem como saber, né? É um daqueles pontos onde ele pode estar certo ou eu posso estar certo, só o futuro dirá. Mas eu não consigo acreditar nesse futuro que ele está desenhando. Não por causa dessa premiação. Então, eu não vejo como uma vitória do Brasil porque vai melhorar o entretenimento brasileiro, porque eu não acredito que vai. Mas tomara, né? Se acontecer, melhor. Especialmente se a gente não ficar só tendo produção sobre a ditadura agora, cheio de carga política e muitas vezes criando cenários que não eram bem daquele jeito. Enfim, né? Vamos seguir. Nossos filmes. Vamos ter mais temas diferentes chegando. Então, sim, Então ele tá indo pra outra direção. Ele acha que isso vai aumentar a pluralidade de temas no Brasil. Não vejo por que a gente iria pra esse ponto por causa dessa premiação, mas, novamente, tomara. Só que eu não acredito. Vitória pro cinema nacional. É sim uma vitória pro Brasil, inclusive, não só pro cinema nacional. Porque isso gera mais empregos, movimenta mais tudo. Ó, eu acho, até então, e vamos ver quais vão ser os próximos argumentos, mas eu acho até então que é uma vitória pra Fernanda Torres, é uma vitória pra esquerda e só. Talvez uma vitória pro governo, porque pode ser utilizado pra fazer ainda mais propaganda pra eles. Mas pro Brasil, pra todos os brasileiros e pro cinema nacional de forma geral, eu não consigo ver isso. Ainda não me convenceu, mas vamos ver. Né? Pelo jeito tem bem mais argumentos, porque a gente não chegou nem na metade do vídeo. Isso é uma cadeia, cara. Abre a tua mente. Ser bom em algo movimenta o mercado desse algo. Isso é bom. E esse algo reflete em outros algos até, porra, que estão orbitando isso aí, indiretamente. No que surgiu do Brasil? Tá aí a resposta pra você. Entretenimento é um setor da economia. É importante. Os países que levam o cinema a sério, que tem mais investimento nesse setor, tem o mercado. Cara, mas essa premiação não ajudou nem esse filme a melhorar aqui dentro do Brasil, não é? Eu tô falando merda, esse filme foi bem de bilheteria? Vamos ver, essa é a matéria mais recente de todas, tá? Foi publicada há 3 horas, dia 23 de janeiro. Ainda Estou Aqui ultrapassa 3,5 milhões de espectadores no Brasil e lidera a bilheteria em Portugal. 3,5 milhões de espectadores no Brasil. Eu não sei dizer se isso aqui é bom, porque a gente tá acostumado com os números dos filmes americanos, que parece uma merda. Parece muito ruim. Parece, meu Deus do céu, péssimo, flopou demais. Mas ok, realidade brasileira, né? Vamos, eu vou comparar com a bilheteria de Tropa de Elite. É justo? Não sei, mas é premiado e vai revolucionar o cinema. Se nem Tropa de Elite conseguiu fazer isso, então vamos ver. Eu achei uma matéria que fala da arrecadação. Tropa de Elite 2 é a maior arrecadação do cinema nacional. Só que a matéria do Ainda Estou Aqui não fala quanto que arrecadou, só fala do total de espectadores, né? 3,5 milhões de espectadores. Aqui, na outra matéria, não fala dos espectadores, não dá nem pra comparar. Mas aparentemente Minha Mãe é uma Peça 3 também tá entre os maiores sucessos de bilheteria. Tem um caso do Tropa de Elite 1, que eu não sei se vocês vão se lembrar, mas antes do lançamento do filme, vazou o filme inteiro em DVD e todo mundo tinha o DVD pirata desse filme, e isso prejudicou muito a bilheteria e o número de espectadores no cinema de Tropa de Elite 1. Quando eu joguei no Google eu lembrei desse caso, eu tinha até esquecido. Então, na verdade, Tropa de Elite 1 teve uma bilheteria bem abaixo do esperado e provavelmente do que teria feito, porque todo mundo já tinha assistido o filme. Inclusive eu já tinha assistido o filme antes de ir pro cinema, mas eu fui pro cinema assistir de novo. Mas brasileiro não é todo mundo que consegue ir pro cinema assim, então. Encontrei as informações na Wikipedia, só no final de semana de estreia, Tropa de Elite 2 bateu 1,25 milhão de espectadores. E 2 semanas após a sua estreia já havia sido assistido por 4,14 milhões de pessoas nos cinemas. Ainda Estou Aqui já foi lançado há mais de 2 semanas, né? E não chegou em 4 milhões ainda, tá em 13,5. Bom, o que me parece é que não é um fracasso, mas também não foi um grande sucesso. Definitivamente não virou um fenômeno Tropa de Elite. Aparentemente o filme tá meio que indo ok. Tinha ouvido falar que não tava indo muito bem, mas parece que não, parece que tá ok. Bom, vamos lá. Lucrativo pra caramba. Como que isso não ajuda o Brasil? Mesmo que essa vitória na prática, ok, seja um passo pequeno para a indústria, ainda assim é uma conquista grande uma atriz brasileira ganhar o prêmio de melhor atriz competindo contra os pesos pesados de Hollywood, cara. Pamela Anderson, Tilda Swinton, Kate Winslet, Angelina Jolie, Nicole Kidman. Olha esses nomes, galera. E a Fernanda Torres ganhou. Então, cara, eu vou comemorar sim, porque é uma vitória pro Brasil. Eu não concordo. Não acho que seja... É porque a Fernanda Torres não é identificada com todos os brasileiros. Pelo contrário, ela faz questão de se opor a mais da metade dos brasileiros. Porque hoje está mais do que claro que a maior parte da população odeia a esquerda. Então é meio forte você falar que é uma vitória dos brasileiros quando, beleza, ela tá ali como atriz. Só que não é só como atriz, porque ela também está ali como uma militante política. Pra mim,
Isso é quase como você falar que se o Lula vencesse um prêmio Nobel, isso seria uma vitória do Brasil. E que todo o Brasil deveria comemorar essa vitória. Porque é um presidente brasileiro que venceu um prêmio Nobel contra várias outras figuras super importantes. Funcionaria assim? Não funcionaria. Por quê? Porque ele é uma figura totalmente política. E ok, é forte você comparar a Fernanda Torres com o Lula, mas a Fernanda Torres também é uma figura política. Ela fez questão de ser essa figura política. Eu vou além. Num cenário completamente hipotético, onde por um acaso a minha banda começa a fazer sucesso pra caramba, aí vai lá Pouring Peaks e ganha um Grammy. Você acha que realmente ia ser assim, esse Grammy é de todo o Brasil? Todos os brasileiros têm que comemorar junto comigo, têm que comemorar por mim, porque essa é uma vitória do Brasil. Não é uma vitória minha, da Pouring Peaks, ou de todas as pessoas que gostam e que me apoiam. É claro que não funcionaria assim, porque eu também sou uma pessoa politicamente posicionada. Mesmo que eu tivesse vencido uma competição como músico, nesse caso eu entendo que seria impossível você separar completamente o meu trabalho artístico do meu trabalho enquanto militante, vai. Eu sei que muitas pessoas de esquerda até conseguem também escutar minha música, curtir, mesmo que não concordem comigo politicamente. Cada vez mais raro, mas elas até existem. Agora, eu não posso nem esperar, nem contar com essa posição sendo majoritária dentro de todo o espectro esquerdista. Eu sei que não vai ser assim. É óbvio que não vai ser assim. Não tem como esperar que seja assim. Aqui é a mesma coisa. Na época dessa polêmica, eu até comentei brevemente no meu Twitter. Deixa eu mostrar aqui o tweet. Inclusive foi um tweet que até viralizou legal, ó. Quase 1000 RTs. Eu falei, eu não uso a camisa da seleção porque é coisa de bolsonarista. Eu não torço pro Brasil na Copa por causa do Neymar. Bandeira do Brasil, que coisa de tiozão. Vou ostentar a minha bandeira vermelha do PT mesmo. Até parece que eu vou ajudar aqueles nazistas do Sul só porque eles foram vítimas de um desastre natural. Eles votaram errado, tem mais é que se ferrar. Como assim você não vai comemorar a vitória do Brasil no Globo de Ouro por razões políticas? Cadê o seu patriotismo? Essa é a maior hipocrisia de todas. E quer saber? Eu acho que isso aqui não é nem equivalente. Porque o Neymar, por mais que as pessoas saibam que ele é bolsonarista, que é a preferência dele, ele nem de longe é tão militante e ativista quanto a Fernanda. E mais do que isso, quando ele tá jogando pela seleção, não é um ato político, é só um esporte. Ali realmente é só entretenimento. O Neymar não tá jogando e fazendo um discurso anticomunista durante a sua partida de futebol. Ele não lança um drible do capitalismo pra passar pelo seu adversário. Não, ele tá só jogando futebol. O filme, Ainda Estou Aqui, é um filme político? É. É um filme com uma mensagem política? É. Tem motivações políticas por trás dele? Tem. E as pessoas por trás dessa produção são todas engajadas e ativistas políticas da esquerda e pelegos do PT? São. Então nem tem comparação. Porque na seleção, além de ser apenas futebol, você pode até falar, não, mas existe politicagem no futebol e CBF. Existe, pelo que se sabe, inclusive mais do lado esquerdo da força do que do direito, né? Mas enfim, além da partida de futebol ser só isso, uma partida de futebol, o Neymar é só um jogador. E você tem vários jogadores que são de esquerda, inclusive. Então eu nem acho que seja totalmente equivalente. Eu acho que já é normal o Brasil se dividir nessas conquistas brasileiras, mesmo em situações muito mais bobas e triviais. Como no futebol, ou como usar a camisa da seleção, porque ficou marcado como um símbolo bolsonarista. Ou não ostentar a nossa bandeira. Sabe, as pessoas que estão reclamando que tá faltando patriotismo da nossa parte, não têm coragem de usar uma bandeira do Brasil, de ostentar uma bandeira do Brasil. Porque isso virou coisa da direita. Os caras só balançam bandeira vermelha, cara. Isso é muito pior e é muito mais bizarro. A treta com esse filme Ainda Estou Aqui é infinitamente mais política e, portanto, é muito mais razoável que as pessoas não estejam comemorando esse título da Fernanda Torres, porque ao contrário de um troféu da Copa América ou de uma medalha de ouro nas Olimpíadas, o prêmio da Fernanda é muito, mas muito mais político. Pelo menos é como eu e, aparentemente, várias outras pessoas estamos vendo a situação, né? Uma vitória pro nosso cinema, ok? PT, mas ela é petista, ela ligou pro Lula, votou no Lula. Cara, na moral mesmo, de verdade. Caguei. Você cagou, ok, então você cagou. Mas dá pra entender por que muitas pessoas não cagaram? Tá bom, você cagou que ela é petista. Mas muitas pessoas, não, porque nem é só isso. Mas ela é petista. Ela é petista e está num filme ideológico passando uma mensagem política claramente enviesada pra esquerda. Mas a ditadura realmente existiu, realmente aconteceu. Assim, vamos lá. É uma crítica mais hipócrita ainda, nesse momento onde a gente tem realmente pessoas presas de forma política, sem o devido processo legal, pessoas sendo completamente censuradas, pessoas que também sumiram. Um dia estavam com a sua família e agora não estão mais. Pessoas morrendo na cadeia. Isso tudo tá acontecendo hoje. E aí eles vão lá e lançam um filme pra dramatizar a época da ditadura,
pra mostrar como eram terríveis os tempos onde a direita estava comandando o país. E como que as pessoas que estão vendo isso acontecendo hoje, nesse exato momento, não vão se revoltar com essa mensagem, cara? Tudo bem, você não se revolta, você acha que é tranquilo, você consegue separar totalmente as coisas, você não se importa se ela é petista, se ela é militante, mas muitas pessoas podem se importar com isso, e eu não acho que elas estão erradas por se importar, e por não ver esse prêmio como um prêmio do Brasil. Eu quase que ignorei essa situação. Agora, eu não vou comemorar. Definitivamente comemorar eu não vou. Porque como eu falei, seria como eu comemorar um prêmio Nobel ganhado pelo Lula. Não faz sentido você achar que eu tenho a obrigação de comemorar por ser brasileiro. Uma coisa como essa. Repito, fosse um filme neutro, fosse um filme de um policial prendendo um ladrão, é engraçado pensar que isso não seria neutro porque a esquerda não defende essa posição, né? Mas supostamente deveria ser neutro, porque, né, um bom policial fazendo bem o seu trabalho não deveria ser uma mensagem política. Ao contrário de um filme focado na ditadura militar, a gente sabe muito bem por quê. E o próprio Peter também sabe disso, porque na análise dele, ele passou mais parte, eu acho, tentando justificar as opiniões positivas que ele teria no filme, mesmo entendendo que tem todo um teor político por trás, do que falando do filme em si. Então ele sabe que é um tema político e controverso. Se não fosse o caso, talvez eu conseguisse me importar menos com o fato dela ser petista, também. Eu poderia comemorar essa premiação como se fosse um prêmio do Brasil tranquilamente, se fosse uma atriz que não é militante, nem para um lado nem para o outro, numa produção que não é política e ideológica. Aí, pô, sem o menor problema, ok. Mas não é o caso, certo? Não é nem de longe o caso. É exatamente o oposto disso. Então não, eu não vou comemorar e não vou ver esse prêmio como um prêmio do Brasil. É um prêmio dos petistas, parabéns pra eles ali, né? E se você é de direita e quer pegar esse prêmio pra você também, porque é o prêmio de todos os brasileiros, ok, é com você. É a sua forma de ver a situação. Mas também é uma visão razoável quem não vê dessa forma, ou não. É muito absurdo o que eu tô falando pra justificar por que eu não vejo esse como um prêmio do Brasil? Eu acho que eu tô sendo até leve, porque se fosse falar de ideologia, eu acho que esse é um prêmio contra o Brasil. Porque a esquerda é contra o Brasil. Mas aí, talvez já seja um pouco demais, né? Bom, vamos seguir. Não caguei agora não, caguei metaforicamente. Digo mais, ok? Todo mundo sempre cagou pra esse tipo de coisa. Você também. Você que tá comentando, pausa o teu comentário, ok? Todo nerd raiz sempre teve o discurso de separar a obra do autor ou do ator. Foram justamente os lacrolas militantes, os canceladores aí de Twitter que... Depende do nível, ok? Nem sempre. Dá pra fazer isso em alguma medida. Você acha que é tranquilo hoje em dia separar a obra do autor, no caso P. Diddy, por exemplo? Pra algumas pessoas sim, pra outras não. É um absurdo que uma pessoa pense, pô, eu não consigo mais escutar as músicas do P. Diddy depois de saber tudo que ele fez. Eu não acho que seja um absurdo nesse caso. Pô, mas aí você tá comparando um cara que cometeu uma série de crimes. Olha, eu acho que o ativismo e o lado que a Fernanda Torres apoia faz muito mais mal pra mim, enquanto brasileiro, do que as coisas que o P. Diddy fez lá nos Estados Unidos. Mas claro, né, o que ele fez objetivamente é bem pior. Mas não é tão simples. É o que eu tô falando. Dá pra separar em alguma medida a obra do autor. Mas quando o autor é de esquerda, é militante, e a obra dele também é de esquerda e militante, cara, e aí? Aí eu tenho que gostar mesmo odiando a esquerda e achando que ela só faz mal pra minha vida, pro meu país, pras pessoas que eu amo? Se houve um tempo onde isso era possível, realmente, esse tempo passou, porque justamente a esquerda decidiu polarizar totalmente o cenário. E é isso. Hoje, eu genuinamente não sou capaz de fazer isso em todos os cenários. E esse é um cenário onde não dá. Nem tenho que separar ali, porque pra mim, a obra também é política. Eu ainda não assisti, como eu já falei. Eu posso até reconhecer os méritos, assistir e pensar, é uma boa produção, realmente uma boa atuação, tem muitos elementos que são dignos de elogio. Agora, se eu vou gostar e se a mensagem política por trás não vai me incomodar, aí já é outra coisa. Não dá pra dissociar totalmente a experiência. Eu não consigo mais. E, sinceramente, eu nem gostaria de conseguir. Eu tô bem assim, mas agradeço a preocupação. Que começaram a misturar as duas coisas, cara. Quem começou com esse negócio de misturar as coisas foram os lacrolas. Quem é que lembra deles proibindo de comemorar a medalha brasileira do Diego Hipólito, que ele tinha foto com o Bolsonaro? Eu lembro direitinho, cara. Aí, tá vendo? Isso é mais uma comparação, tipo aquelas que eu fiz antes. Então, os lacrolas mesmo já fazem isso. Agora eles estão reivindicando o oposto. Só que eles estão fazendo isso em situações onde isso é bem idiota. Porque os medalhistas olímpicos, realmente, eles são só medalhistas olímpicos. Se eles forem muito militantes, eu entendo um pouco mais o desgosto. Agora, se ele tivesse ganhado uma medalha de melhor discurso de direita, anticomunista, anti-woke, sei lá, alguma coisa que tivesse mensagens políticas claras embutidas nessa premiação, eu entendo muito mais. Um comunista não gostar, pô. Ele vai estar lá, que nem um bobo, aplaudindo um prêmio anticomunista. Eu não conseguiria esperar isso desse cara. Eu só ia rir da cara dele e ficar feliz. Que eu acho que é o que cabe na esquerda nessa situação aí, da Fernanda Torres. Pois bem, né? Vamos caindo em cima, falando mal de quem comemorava o Diego Hipólito. E eu comemorei o Diego Hipólito pra caramba, cara. Tá aqui, ó, no meu coração. Ou quando falaram que ia parar de torcer pra seleção brasileira por causa do Neymar.
Meu irmão, quem é que chega em plena Copa do Mundo e fala que não vai torcer pra seleção brasileira por causa de tweet de jogador? Pelo amor de Deus, cara. Porra, pior que eu sei que a maioria de vocês disparados, gigante aqui, tá cagando pra isso também, tá só me vendo falar aqui. Mas eu tô falando pra essa bolhazinha pequenininha que tá se rasgando agora, com raiva. E vai lá nos outros canais e fala, Peter se vendeu. Ele vai falar, cara. Ele vai... E tá louco pra um vídeo de resposta me refutando, né? Aí vem aqueles vídeos de resposta lá que os caras começam a debochar e os caras, olha, agora sim, massacrou o Peter. Cara, tipo, tô cagando pra vida pessoal do jogador, do Neymar. Eu quero ver ele meter gol, porra. Mete gol na parada lá. Recentemente, agora mesmo, estavam falando pra não gostar da série do Senna, que não era pra idolatrar ele por causa das opiniões políticas dele. E agora, a galera da direita tá fazendo igualzinho. Igualzinho. Estão fazendo... Mas a série do Senna era política? Eu não assisti também. Eu acho que essa diferença não pode ser ignorada. Mas eu já falei muito sobre. Então. A mesma coisa. Na minha opinião, como é que se chama isso? Hipocrisia. Vai doer, né? Dói pra caraca se eu ouvir isso. Olha, seria hipócrita se eu não estivesse admitindo que eu entendo a esquerda fazendo isso. Em alguns casos. Alguns são completamente imbecis. E aí eu dou os meus motivos pra justificar porque que eu acho imbecil. Se fosse o contrário, se fosse um filme de extrema direita mostrando como o Lula é o pior câncer que já existiu na história do Brasil e esse filme fosse premiado, cara, eu não conseguiria pensar, não, todo esquerdista tem que comemorar essa premiação também. Agora o mundo inteiro está aplaudindo um filme que mostra como o Lula é o câncer do Brasil e todos os petistas têm que achar isso lindo e maravilhoso, porque é um prêmio do Brasil inteiro. Eu sei que não é exatamente o caso do outro lado, né? O que seria um caso mais parecido? Fazer um filme mostrando a história atual, mostrando como o Xandão é um crápula, como o regime atual do Brasil é uma merda e como a esquerda tá afundando o país e como a vida de muitos conservadores é extremamente triste por estar lidando com esse regime. Um filme mais próximo, então, ó, um paralelo ainda mais próximo. Se fosse essa produção que estivesse sendo premiada, teria como, em sã consciência, exigir que todos os esquerdistas comemorassem esse prêmio? E aí, nesse caso, sim, eu apontaria o dedo pra apontar a hipocrisia de todo mundo que achava que o Brasil inteiro era obrigado a comemorar o filme da Fernanda Torres, mas que agora não tá querendo comemorar um filme que mostra uma narrativa ideológica e política do outro lado. Mas eu não estaria sendo hipócrita se eu consigo entender que é justificável pros dois lados. Não tomar esse prêmio pra si como se fosse um prêmio do Brasil todo, sendo que é um prêmio que está sendo dado em cima de uma produção altamente política e que tem um lado claríssimo. Já tá super claro, né? Eu tô só me repetindo. Mas é, cara. E não adianta você vir falar falsa simetria. Falsa simetria. Opa, então, ó, caramba, vai me refutar agora. Não adianta. Foi meio que o que eu falei, né? A hora dele me refutar, vamos ver. Ué, se você tá usando esse termo falsa simetria diante do que eu tô falando aqui, você não sabe o que significa falsa simetria. Ele previu aí o argumento, olha só, esse genjutsu é poderoso. Tá acontecendo exatamente a mesma situação, só inverte a inclinação política. Mas é simétrico, é um espelho. Ah, mas olha o que a direita faz, o que a esquerda faz. Tá. Ele só falou que é simétrico porque é. Eu mostrei por que na minha opinião, não é. Aí, realmente, ele teria que pontuar em cima do que eu disse, né? Mas ele não tem como fazer isso porque o vídeo já tá gravado. Eu te garanto que a esquerda vai falar exatamente o que a direita faz e a direita vai falar exatamente, mas olha o que a esquerda faz. É a mesma coisa, cara. Eu digo mais, a galera da direita tá fazendo exatamente a mesma coisa que a galera da esquerda fez com Sound of Freedom, né? Tentando pegar a vida pessoal do ator pra poder descredibilizar um filme que tinha uma mensagem importante, né? Denunciando. Ai, de novo, eu acho que não é a mesma coisa. Porque a direita não está acusando a Fernanda Torres de ter cometido nenhum crime, não está tentando realmente assassinar a reputação da vida pessoal da Fernanda Torres. E apesar de talvez até realmente ser um filme mais conspiratório, esse da Fernanda Torres, também não vi muitas pessoas indo pra esse lado, no máximo falando que é um filme hipócrita no timing, quando tá criticando uma ditadura de muitos anos atrás, sendo que a gente tá vivendo uma coisa muito parecida nos dias atuais. E ainda tem um outro elemento, né? Todo o Brasil sabe que a esquerda usa a ditadura militar pra bater na direita o tempo inteiro até hoje. Então esse é um tema político que tem um lado claro. Agora, Sound of Freedom combate tráfico humano e exploração sexual. Esse supostamente nem é um tema de direita. Essa é a parte mais bizarra do boicote a Sound of Freedom. Então dá pra novamente comparar as duas coisas? Eu acho que é uma comparação meio assimétrica. E eu entendo que nem toda comparação vai ser perfeitamente simétrica. Mas pra mim, a assimetria nessas comparações é relevante o suficiente pra gente apontar. Tipo, a esquerda boicota a Sound of Freedom que está combatendo o tráfico humano, que é uma coisa que deveria ser de interesse de todo mundo. E a direita boicota um filme sobre uma ditadura que já acabou há muito tempo, enquanto está vivendo uma ditadura imposta pelas mesmas pessoas que estão fingindo que aquela ditadura sim foi um problema. Meu Deus, pra mim é muito diferente. Os dois cenários são bem diferentes mesmo. Mas sei lá, sou eu, né? Um problema real. E eu defendi Sound of Freedom justamente com o mesmo argumento. Tô cagando se a esquerda tá detonando. Eu vim aqui e falei da importância da mensagem daquele filme, porque o importante pra mim é a obra, o importante é o filme. A galera da esquerda se rasgou
Não tô nem aí, cara. Eu vou continuar fazendo meu trabalho. Enfrentando, cara, meu irmão. E é isso, cara. E a galera da direita, é isso aí, PT, não pode misturar as coisas. Aí, ó, tá vendo? Agora não pode, agora pode, né? Com o saldo da frente não pode. E eu acho engraçado, cara, como os ídolos brasileiros estão deixando de ser avaliados pelas habilidades, né? Pelas habilidades de pilotagem, pela quantidade de gols, pelas medalhas de ouro, pela qualidade de atuação. Estão deixando de ser avaliados pelas conquistas que eles trazem pro Brasil nas áreas deles, para serem avaliados em quem eles votam. Cara, de verdade, até pouco tempo atrás, nas últimas Olimpíadas mesmo, todo mundo concordava que era motivo de piada, isso que era motivo de escárnio e ridicularização, aquele tipo de influência que chegava no privado de medalhista olímpico pra saber em quem que ele votou, pra saber se estava ali. Mas é que, beleza, eu tô entendendo todos os pontos, todos os argumentos, eu até concordo com essa parte do que ele tá falando aqui, só que não é só porque a Fernanda Torres votou, né? É porque ela é ativista, o que é mais do que só votar, e porque o filme também é político. Pra mim é basicamente isso. Esses são os grandes agravantes que tornam essa situação bem diferente de todas as outras que estão sendo narradas. Liberado comemorar a medalha do Brasil ou não. Vocês sabem do que eu tô falando. Assim, eu nem entro no mérito da Fernanda Torres merecer ou não, e ser uma boa atriz ou não, porque eu não vi a atuação dela no filme ainda pra julgar, muito menos vi a atuação das concorrentes dela até esse momento. Então eu nem teria como falar que, não foi justo. Em questão de atuação, ela não mereceu. Eu não sei. Mas sobre a polêmica em si, as pessoas estão tratando uma obra política como uma obra política. Pra mim, isso é perfeitamente normal e compreensível, justificável e tudo certo. Não, peraí, não vou comemorar não. Quero saber em quem ele votou. Teve influenciador aí que fez isso, cara. Isso foi agora. Todo mundo tratou isso como piada. E estão fazendo igual. Você não gosta da posição política da Fernanda Torres e não quer torcer por ela? Beleza. Mas você tem que, no mínimo, admitir que você está sendo hipócrita. 2 pesos, 2 medidas. Ah, Pedro, mas você tá cagando. Vocês acham que eu tô sendo hipócrita? Diz aí nos comentários. Regra, tá me obrigando a torcer pelo Brasil. Não tô cagando regra, não. Você faz se quiser, lógico, cara, que sou eu. Eu só tô apontando uma realidade. As pessoas estão transformando tudo num embate político. Já virou uma coisa doentia, tóxica, pra caramba. E de verdade, eu entendo que isso necessariamente não é só culpa do público comum, né? Da galera da internet. Isso é uma coisa que vem de cima pra baixo também. Esse tipo de divisão ideológica, né? E essa coisa de nervos à flor da pele é consequência de uma guerra cultural que vem acontecendo, em várias esferas da sociedade, inclusive no entretenimento. Entretenimento é muito usado, inclusive, pra isso, né? Porque pega muita gente. O meu público aqui é muito diversificado. Então tá todo mundo muito mais reativo, né? Muito mais reação. Eu entendo isso. Eu não quero ditar regra pro sentimento de ninguém, de jeito nenhum, cara. Mas eu também sou livre para dar minha opinião. E para mim os dois lados estão iguais, estão extremistas igualmente, cara. E eu quero... Mais uma vez, eu acho que é uma falsa simetria bem forte. Eu não acho que o extremismo dos dois lados é igual, eu não acho que as armas são realmente iguais, eu não acho que os argumentos e as justificativas são iguais, eu não acho que o poder de utilizar o seu extremismo para prejudicar o outro lado é igual, eu acho que é tudo muito diferente. Eu não acho que é, assim, um pouco desequilibrado, eu acho que é totalmente desequilibrado, totalmente. Cara, pra mim, sinceramente, pensando um pouco sobre todo esse assunto, eu acho até canalha os esquerdistas, ao mesmo tempo em que eles estão aplaudindo um regime que está perseguindo, censurando, torturando e matando pessoas do nosso lado, ao mesmo tempo que eles aplaudem, que eles incentivam, que eles impõem isso sobre nós, eles querem que a gente comemore um filme dizendo que o nosso lado é que tá fazendo tudo isso, ou que é o malvadão porque fez tudo isso há muitos e muitos anos atrás, quando boa parte dessas pessoas nem eram nascidas. É até cruel, né? Sei lá, é realmente coisa demais pra minha cabeça. Ter a minha liberdade de chegar aqui e falar que a minha bandeira é cinema, é quadrinhos, literatura, é entretenimento. A minha bandeira é essa, vou continuar falando, por mais que bata um ou outro aí, dos dois lados. Não existe isso! Não existe isso! Tá querendo ser isentão? Lógico que ele tem um lado político. Lógico, eu devo ter um lado político. Acho que eu tenho sim. Eu tenho lado político. Acho que a galera que me conhece há muito tempo sabe disso. Mas eu não quero que passe pra cá. Aqui eu quero... Nem na minha vida real eu falo sobre isso. Eu não gosto disso. Como é que eu vou falar? Por que eu vou falar sobre isso aqui, entende? Olha, galera, eu não quero torcer pra essa pessoa porque o dólar tá aumentando. E ela fez o L, ela fez não sei o que lá pra... E ela tá junto com o dólar aumentando. Meu irmão, eu não tô aqui pra falar isso, cara, saquei? Porque eu sei que a esquerda também vai virar e falar, você não pode gostar de Tolkien, você não pode gostar de H.P. Lovecraft, né? Porque eles eram preconceituosos, eles eram não sei o queístas. E eu quero virar pra essa galera e falar, vou continuar gostando, entendendo o contexto da época que eles viveram e vou continuar reconhecendo a genialidade, a importância deles, respectivamente, pra alta fantasia, pro terror cósmico, pro horror cósmico. Esses dois escritores são fundamentais pra cultura pop e ficção, como a gente conhece hoje. Eu vou continuar sendo fã das obras dele, sim.
Aqui ele trouxe mais uma problemática bem complicada de adentrar, né? Porque, teoricamente, essas obras também não são exatamente políticas. É claro que existe política ali no meio, mas não é necessariamente uma obra política. Só que a esquerda, além desses argumentos que ele utilizou, que até nem são mais tão comuns, ela, na verdade, está se apropriando dessas obras para colocar a política delas dentro dessas obras. Então aqui, nossa, sei lá, o vídeo já tá gigantesco, né? Eu nem vou devagar para esse lado, mas só começou a passar um monte de coisa aqui na minha cabeça. Mas, em geral, é meio que o mesmo argumento de antes, né? Então vamos pra frente. Cara, se a direita for entrar na mesma pira como estão entrando, me desculpe, mas eu vou falar que você não vai poder consumir mais nada. Acabou, não consuma mais nada. Imagina eu viro pra vocês agora e falo, eu sou de direita, então... Cara, mas olha, o que ele tá falando, na verdade, é uma prova de como realmente essa é uma ocasião especial. Porque a direita, de fato, não se furta de consumir obras que tenham esquerdistas trabalhando nela. E às vezes até de gostar, de admirar, de comemorar. Então por que é diferente nesse caso do filme da Fernanda Torres? Deve ter alguma diferença, não? Eu acho que sim. E eu acho que é tudo isso que eu falei ao longo desse vídeo. Por causa disso, a partir de hoje, nunca mais vou assistir Vingadores. Eu não quero mais saber de Vingadores Doomsday. Eu vou boicotar os Vingadores. Não vou comemorar porque os atores dos Vingadores fizeram uma live com a Kamala nas eleições. Imagina quão bitolado... Não, porque se a direita sempre soube separar essas coisas muito melhor que a esquerda, por que nesse caso a gente decidiu não separar? Novamente, deve ter um motivo, né, Peter? Eu dei vários motivos. Nenhum aqui é plausível, é justificado. Nada que eu falei faz o menor sentido. Pô, eu acho que tem coisas que dá pra entender fácil até. Seria pra falar de cultura pop se não fosse separar a obra do artista. Não quero mais falar de UCM porque eu vi lá uma live no Instagram deles favorecendo a Kamala. Irmão, acabou. Não tem mais Vingadores no canal. Meu irmão, fecha a boa inerte. Virou militante, não é mais inerte. Aqui não é militante não, cara. Nem no Twitter. Mark Hamill é outro, vive falando besteira. Fala um monte de coisa que eu, Peter, né, a pessoa Peter, discorda. Eu discordo. Mas eu nunca vou deixar de apoiar nada envolvendo o Luke Skywalker. Eu nunca vou deixar de admirar a carreira do Mark Hamill, né? Envolvendo o Coringa dele. Mas não é uma bosta quando usam a política pra destruir o Luke Skywalker dele? Aí é realmente complicado. O cara me marcou, é um ídolo da cultura pop. Independente das opiniões políticas dele, das besteiras que ele fala, cara, eu adoro esse cara. Pedro, mas o Marcelo Rubens Paiva, que é o filho do Rubens Paiva, é comunista. É autor do livro Ainda Estou Aqui, que o filme se baseia. Não sei o que eu posso falar, o pai dele foi torturado, foi morto pelo regime militar. E você tá espantado que o cara foi pro extremo oposto? O cara vai, meu irmão, o cara quer ir pro extremo oposto mesmo, o extremo seu oposto. Então é um filme baseado em uma obra de um comunista declarado, ou seja, totalmente política, e é um absurdo que as pessoas que são contra a ideologia do autor, e que obviamente está presente na obra também, porque é uma obra política, não é só um comunista que decidiu escrever uma história sobre um moleque que foi picado por uma aranha e ganhou poderes. Não, é uma obra política sobre um período altamente político, e digo mais... Até onde eu vi, eu não tenho certeza dessas informações, mas até onde eu vi, né, na internet, em threads e algumas coisas assim, esse cara justamente distorce pra caramba a história do pai dele pra criar uma narrativa política favorável à ideologia dele. Porque se o filme contasse de fato a história real do pai do cara, e lógico que eu não estaria esperando que ele iria mostrar o pai dele como um escroto que mereceu, entre muitas... Não tô nem dizendo que é o caso, mas vamos supor que fosse o caso. Não que alguém fosse merecer qualquer coisa, né, e ser morto por uma ditadura. Mas se fosse um cara super escroto, canalha, cometeu um monte de crimes terríveis, o cara esconde tudo isso pra pintar como se fosse um ser humano perfeito, um angelical, quase realmente assim um deus na Terra, pra fazer a gente se comover muito mais com tudo que aconteceu e pra fazer parecer que não teve motivo nenhum pra fazer nada, que era simplesmente o melhor cidadão do mundo que a ditadura encrencou com o cara e decidiu torturar e matar. Enfim, todas essas questões, todas essas distorções, tudo isso que tá presente no debate desse filme é o motivo pelo qual tem uma polêmica muito grande na história. E por isso que não tem comparação com o Neymar jogando na seleção e todas as outras coisas que já foram ditas aqui. É um assunto muito complexo e denso e com muitas camadas. É difícil, né? Bom, vamos lá. Isso não é surpresa pra mim. E a história do livro, a história do filme é realidade, é baseada em fatos reais. O que é opinião política? Aí que tá. É totalmente a realidade ou tiveram distorções importantes que enviesam ainda mais a mensagem? E que, novamente, claro que você não espera que o cara iria mostrar as podres da família dele ali, queria só dramatizar a história pra mostrar como a família dele foi uma grande vítima, e pode ter sido, em boa parte, só aquilo mesmo. Mas eu sei que existem polêmicas na história. Eu não tenho propriedade pra falar que o filme distorce muito o que aconteceu, ou se ele é realmente bastante preciso, mas até isso tem um debate, e é um debate político. E como você está falando de um filme que, em boa medida, é uma propaganda política também, de um comunista declarado, cara, só não dá pra esperar que as pessoas não politizem a discussão se ela é política em todos os aspectos. O autor é comunista, a história que ele conta é totalmente política,
As possíveis distorções na história são políticas e as pessoas envolvidas na produção são políticas. As pessoas que financiaram a produção são políticas. E a atriz que ganha prêmio é uma ativista política que, enfim, fica fazendo L. Mas, meu Deus, tem gente politizando isso. Cara, é tipo eu reclamar que alguém tá politizando meu canal. Não são as outras pessoas de fora comentando e discordando das minhas opiniões que estão politizando meu canal. Eu politizei o meu canal. E, portanto, pessoas têm opiniões políticas sobre ele. É isso, né? Acho que o do Marcelo tem a ver com isso, né? Ah, Peter, mas eu discordo. Eu acho que é mentira isso aí. Não acho que é baseado em fatos verídicos, não. Estão mentindo. Beleza. Então eu te digo, mesmo que eu falei em Sound of Freedom, mesmo que a história não seja real, mesmo que seja ficção, beleza, trata como ficção. Continua sendo um ótimo filme, com uma mensagem muito importante. A mensagem não é importante? Vocês percebem que mesmo indo pelos... É que não é a mesma coisa novamente, porque Sound of Freedom é um cara combatendo pedófilo. Ainda Estou Aqui é um cara combatendo a extrema-direita nazi-fascista da ditadura militar brasileira. Teoricamente, os inimigos de Sound of Freedom não são a esquerda. Não era pra ser. Agora, quem é a figura vilanizada em Ainda Estou Aqui? É a mesma coisa, cara? Não é a mesma coisa. Não... Eu acho que não chega nem perto. Os argumentos mais extremos... Ainda é uma situação simétrica. Não é falso simétrico. Não é. Pra mim não é nada. Nem perto de ser simétrico. É bem discrepante, mano. É simetria total. Só muda a orientação política. É a mesma coisa que vocês estão fazendo, que fizeram com Então, Sound of Freedom é um filme de direita, Peter. É? Realmente é. Porque a simetria que você tá traçando aqui é que Sound of Freedom é um filme de direita e Ainda Estou Aqui é um filme de esquerda, por isso é simétrico. Você acha que Sound of Freedom é um filme de direita com uma mensagem de direita que vilaniza a esquerda? Porque até onde eu sei, Ainda Estou Aqui é um filme de esquerda que vilaniza a direita e que passa uma mensagem política pró-esquerda e contra a direita. Pra ser simétrico, meio que os dois teriam que ser a mesma coisa. É assim que você vê Sound of Freedom? Porque não é assim que eu vejo. Por isso que pra mim não é simétrico. Um homem combatendo o tráfico humano não é um cara da extrema ultra master blaster direita combatendo a extrema esquerda comunista. Você pode até perceber que o cara é de direita, ele é cristão. Mas isso... mal dá pra dizer que isso sequer está no subtexto do filme. Orientações políticas são realmente irrelevantes na trama de Sound of Freedom. Agora, dá pra dizer o mesmo de Ainda Estou Aqui? É complicado, porque eu deveria ter assistido o filme pra fazer esse react, porque eu poderia comentar com mais propriedade, né? Mas, novamente, pega toda a construção e tudo que cerca o filme. É difícil imaginar que o nível de politização em cima das duas obras é equivalente o suficiente pra você falar que é uma comparação simétrica. Sound of Freedom. Como eu falei, se você for entrar nessa neura, você não vai consumir mais nada. Você vai ter que odiar One Piece, por exemplo. Por quê? Porque o Oda tem um Che Guevara pendurado no escritório dele desde sempre. E ele coloca esses elementos pontualmente na história do mangá. Mesmo que não seja nada propagandista. Eu ouvi dizer que isso aqui é meio que uma... Não é assim... Cara, eu vou comentar essa treta de One Piece também. Ó, pelo que eu soube, o Oda realmente é um desenho do Che Guevara que ele utilizou como referência para fazer a capa de uma edição de One Piece. E que ele próprio explicou isso em algum momento. Não porque ele tinha lá como um ícone que ele admirava e aclamava. Inclusive estava no meio de várias outras figuras que ele usava para referência dos desenhos. E ele gosta de colocar essas referências em figuras políticas, em figuras famosas em One Piece. Então aqui a treta é mais complexa também, mas não é um vídeo para falar sobre isso, né? Enfim. Né? Você vai deixar de ver ou ler One Piece por isso? Duvido, hein? Você quer ver outro exemplo, cara, que eu gosto até de usar? O Alan Moore. Ó, o Alan Moore, eu não sei como eu vou falar desse cara. O Alan Moore é doido, né? É maluco. Ele é de esquerda, teoricamente, mas ele é uma esquerda estranha. Porque ele é bruxo, supostamente ele é comunista também, ou algo meio que nessa direção. Só que o Alan Moore, ele é um excelente escritor. E é engraçado que o Alan Moore, nas obras dele, ele fez o efeito Capitão Nascimento. Por exemplo, ele criou o Rorschach, teoricamente, para ser uma crítica aos vigilantes, aos fascistas, a essas pessoas que são muito truculentas e autoritárias contra a bandidagem, e virou o personagem mais adorado de Watchmen. Então, complicado falar do Alan Moore, né? Mas é um excelente escritor. É que, assim, é muito diferenciado, né? É um cara que... Cara, é um dos melhores quadrinistas da história, simplesmente. E apesar de ter muita política nas histórias dele, você conseguia ver muitos espectros dentro dessas histórias. É bem diferente das produções que a gente vê hoje em dia, inclusive. É, na minha opinião, na opinião da maioria dos leitores de quadrinhos, o maior escritor de história em quadrinhos é o maior escritor dessa forma de arte, de todos os tempos. Na minha opinião, ele é o maior. Alan Moore é o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos. É uma opinião compartilhada por muita gente mesmo. Eu tendo a concordar. Não sei, teria que pensar mais sobre isso. Mas é por aí. Coisas pequenas que ele fez com Lanterna Verde, com Batman, até hoje são referenciadas. E olha que eu vou além. Capitão Britânia dele é absurdo de bom. E ainda acho que, falando de história de super-heróis, ele simplesmente não foi superado depois do que ele fez em Watchmen, e principalmente nas HQs do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano dele, pra mim, é o ápice da DC Comics. Aquilo ali é arte, aquilo ali é quadrinhos, fica até arrepiado, cara. Cinema, Le Cinematique. E o cara é comunista.
Usa camisa vermelha com foice e martelo. Ele é. E eu vou deixar de gostar dos trabalhos do Alan Moore. Eu vou deixar de ler as coisas que ele escreve. Eu vou deixar de ser apaixonado pelas histórias dele e exaltar ele por causa das opiniões políticas dele. Claro que não, cara. Claro que não. Se fosse assim, dentro da minha família eu estaria brigando com um monte de gente. Eu não sou. Eu sei que tem muito... Mas assim, se você lesse uma obra do Alan Moore que é puro panfleto comunista, você poderia facilmente se incomodar. Reconhecer a qualidade daquilo, mas se incomodar. Eu não sei se você poderia forçar a barra e falar, mas ó, V de Vingança, que é uma obra anarquista, né? E aí entra aquela discussão, mas a anarquia não é de esquerda, porque o comunista é anarquista em última instância, mas é uma obra que ela tem tantas camadas, é tão profunda em tantas esferas, enfim, uma obra tão profunda e complexa que você consegue ter outras interpretações que não essa, de que é só uma história mostrando como o fascismo é de extrema direita e é terrível e o comunismo é a única solução junto com atos de vandalismo e terrorismo. Então mesmo V de Vingança, que tem muito dessa questão política, eu não sinto que é um panfleto político. E eu não acho que a intenção do Alan Moore era criar um panfleto quando ele estava escrevendo essa história. Passar algumas mensagens políticas, sim. Mas certamente, para ter a qualidade que o Alan Moore tem, ele tem que se preocupar em contar uma boa história e proporcionar um bom entretenimento em primeiro lugar, né? Então, vamos lá. Muita gente que briga com a própria família por causa de opinião política. Foi mal, cara. Eu não sou assim. Não consigo. Então, não é nenhum esforço pra mim abstrair esse tipo de coisa, entende? E eu entendo que a gente esteja aí num período que inflamou esse extremismo. Não, tudo bem. Não é um esforço pra você, então, abstrair isso de, aparentemente, qualquer situação. Mas é um problema que algumas pessoas não queiram fazer essa abstração em todas as situações? É um problema que em algumas situações as pessoas observem e pensem, olha, nisso aqui não dá pra separar a política da obra do autor não, cara, tá politizado demais, não vou separar essa droga. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Eu entendo que o Peter se incomodou porque muita gente foi pentelhar ele, encher o saco por causa daquela opinião que ele deu. Eu nem lembro como é que foi o tweet inicial que deu origem a toda essa treta, se ele foi meio afrontoso ou não. Mas a questão é que esse caso, de Ainda Estou Aqui, é tão extremamente politizado que pra mim deveria ser muito compreensível que muitas pessoas não façam a mínima questão de separar a política da obra e só sair comemorando a história de um comunista, de um monte de militante, uma história anti-direita e sabe-se lá mais o quê. Os políticos, né? A galera tá muito radical, muito polarizada. Eu não quero cagar a regra pra ninguém, de verdade, cara. Tô só dando minha opinião pra vocês. Mas eu continuo achando que é hipocrisia e eu continuo achando que é contraproducente com o discurso. Eu me pergunto, será que o Peter achou o meu vídeo hipócrita? Eu não acho que eu fui hipócrita, mas talvez na visão dele, é que ele tem glaucoma, a visão não é muito boa mesmo, né? Que os nerds sempre tiveram sobre o mais importante ser o conteúdo das obras e a qualidade delas. Preste atenção, nerd nunca foi assim, cara. Nerd mesmo não é assim, tá cagando pra o que vem fora da qualidade das obras. Só que hoje em dia, vocês sabem, né? A maioria dos canais nerds e geeks, na verdade, são canais políticos. São canais políticos que falam sobre política na cultura pop. Você tá falando do meu canal? Acho que o meu canal é político mesmo. Muito mais político do que nerdola. Mas eu também não acho que isso é muito culpa nossa. É mais culpa de uma agenda que, assumidamente, nos últimos dias a Disney tá reconhecendo que politizou os rumos do seu estúdio, das suas produções. Então assim, se os estúdios decidiram colocar política em tudo, é óbvio que muita gente vai abordar a questão política por trás de todas as produções. Se isso acabar, se não tiver mais politicagem por trás de todas as produções, a gente vai analisar a obra sem ter que ficar falando disso. Eu espero que chegue nesse ponto. Gostaria, adoraria, tomara. Eu torço pra isso. Tô até otimista. Acho que vai acontecer. A cultura woke tá derretendo de vez. Então tomara. E aí vamos todos dar as mãos e cantar Imagine. Não, Imagine não, porque é muito comunista, né? Qual é a diferença do canal X pra você, cara? Olha os meus títulos. Você não vai ver título, você não vai ver trocentos títulos igual nos canais dos caras, né? Disney tá quebrando porque é woke, né? Olha a lacração nisso. Olha isso aqui, é lacração. Mas é tudo verdade. Isso aqui vai quebrar. Horrível, porra. Os títulos são só esse. É o mercado do negativismo. Dá pra viver dessa forma? O cara vai viver. O pior é que eu tô numa vibe muito mais positiva do que negativista. Até porque eu acho que tem muitos indícios pra isso, né? Tem uma galera do público que até não gosta muito porque tá na onda da negatividade. Mas acontece. Perfil de pessoas, né? Tem pessoas que são mais positivas, outras mais negativas. Eu acho que, pra mim, depende muito do contexto. E eu acho que a gente viveu contextos muito negativos onde era difícil não ser muito negativo com muitas coisas. Mas a gente tá indo pra um contexto mais positivo que me deixa naturalmente mais positivo também. Mas vai consumir uma bolha muito extremista. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim, porque eu não sei, entende? Eu não desvalorizo o canal. Eu acho que as pessoas têm que cobrar o Peter pra ser assim. O canal dos caras é assim, eles fazem público dessa forma, estão monetizando dessa forma, beleza. Mas não é canal de cultura pop, né não? E isso eu tô falando da direita, porque a esquerda também tem canais assim, ok? Tem vários aí.
Você olha os títulos, é só, porra, dizendo que... Falando sobre diversidade, falando sobre pautas sociais. Um monte de perfil no Twitter que finge que é perfil de cultura pop e tá lá só lacrando o dia inteiro. Acusando os outros de ser nerdola, acusa meio mundo, fazem vídeo contra mim, por exemplo. Tem também pra caramba. E de novo, não tô cagando regra. Você é livre pra fazer o que você quiser e falar o que você quiser nas redes sociais. Da mesma forma que eu sou livre pra dizer que em alguns casos aí eu vejo muito extremismo rolando e fica uma coisa tóxica dos dois lados, tanto esquerda como direita. Justamente porque os dois lados estão mais preocupados com a política do que com a cultura pop. Eles se preocupam mais com isso. A audiência deles quer consumir mais isso. Se a audiência deles, se a minha audiência fosse inteira para um canal de extremista desse, eles iam trocar o assunto. Eles iam, porque se eles começassem a fazer o mesmo assunto que eles fazem, a galera ia vazar. E eles querem monetização, não é por mim que eles querem. Ah, meu irmão, eles querem sim. Então assim, a parte do entretenimento virou secundária. Mas aqui no Inert, eu garanto que isso nunca vai acontecer. Garanto. Isso aqui é um canal nerd, não é um canal de militância. O público mais militante... E pior que pro Peter, pro Nerd, se realmente a cultura woke acabar, vai ser uma maravilha, cara. E se acabar muito em decorrência do que os nerdolas fizeram, ele tem muito a agradecer. Pra ele vai ser perfeito, porque ele vai poder realmente focar em falar das obras e elogiar as obras, porque elas provavelmente vão vir com mais qualidade também, sem nenhuma preocupação, porque realmente é só aquilo que tem pra analisar, pra avaliar, é a obra, são as nerdices. Vai ser um sonho. Não vai ser um sonho, Peter? A gente tem que lutar pra chegar nesse ponto. Sei que não vai ficar bancando o ativista anti-woke toda hora. Às vezes até acontece, e é sempre legal de ver, eu gosto. O Peter manda bem também quando ele faz esse tipo de conteúdo. Tipo aqueles vídeos refutando os caras falando do Magneto, do Capitão América. Cara, são obras-primas do E-Nerd. E pra mim vai ser bom também, tá? Eu realmente torço pra que isso aconteça. Se não tiver mais cultura woke pra falar, lacração pra falar nas obras de entretenimento, eu vou estar muito feliz. Eu falo de outras coisas. A política também está em outras partes. E a gente pode falar também pra comemorar, pra exaltar e pra ficar feliz pelas produções que estão agora até valorizando mais o nosso lado, quem sabe? Seria incrível. Vai ir para os canais mais militantes, cada um vai para o seu espectro, né? Eu entendo isso. Eu até reconheço que em alguns casos a militância por alguma causa específica é realmente algo justo, nobre. Só que ao mesmo tempo eu alerto que volta e meia essa militância vai caminhar para um extremo e acabar sendo desproporcional, hipócrita, tóxica. E eu não tô dizendo que eu sou paladino da verdade, né? Que eu sou o único certo aqui, não, pô, não sou mesmo. Eu tô dizendo aqui que essa parte negativa da militância acontece. E todo mundo sabe que acontece, ok? Não é um mistério. Eu não tô revelando aqui um segredo, olha, o Pedro tá revelando uma coisa que ninguém sabe. Não, só tô contando pra vocês como é que eu vejo tudo. Então eu gosto de ficar fora dessa parte negativa e me ater a nerdice, né? Eu me sinto bem com isso. E aí o cara... Ele gosta, mas às vezes ele não aguenta e se mete no meio da polêmica. Às vezes ele entra nas bolas divididas porque ele quer. Ninguém falou, ninguém pediu. Não, podia ficar lá, tranquilo, no teu canto, fazendo suas coisas, mas ele vai. Às vezes ele não se aguenta. Pra lá e pra cá, né? Mas eu entendo. Isso é muito humano do Peter. Eu comecei a falar de política porque eu não aguentei. Pra mim não dava pra só ficar vendo tudo acontecendo e fingir que eu não tava vendo. Então, eu falo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu não conseguiria fazer diferente. Porque era importante pra mim, enfim. Então eu sei por que às vezes o Peter também não se aguenta e acaba entrando no meio da treta. Que é militante extremista, ele me ouve falar isso e solta aquele clássico comentário, aquele comentário que já virou até padrão, né? É muito fácil falar isso morando na Califórnia, recebendo em dólar, enquanto o brasileiro tá se ferrando. Putz, cara, a galera fala de muito isso. Muito, eu não tenho nem mais... Eu acho esse comentário tão burro, cara. Então agora eu vou falar com você que fala isso, tá? Vocês que repetem essa frase. Vocês são ignorantes. Não é pessoal, mas vocês realmente ignoram o que acontece, ignoram todo o cenário. Primeiro que o YouTube paga em dólar, mas o dinheiro vem dos anunciantes brasileiros pro público brasileiro. Então se o dólar sobe, se a economia tá mal das pernas no Brasil, o CPM abaixa muito. O anunciante vai começar a pagar menos em real e chega a menos dólar pra mim, né? É verdade, e outra coisa, ele recebe em dólar, mas ele gasta em dólar. Então, teoricamente, o dinheiro que ele ganha aqui tá valendo 5 vezes menos pra ele. E é até pior se você parar pra pensar. Porque quando eu ganho dinheiro lá dos... É que eu ganho daqui do Brasil, teoricamente. Mas quando eu estou recebendo em dólar, faz essa conversão, eu teoricamente estou ganhando 5 vezes mais, 6 vezes mais agora, né? Quase 7 vezes mais do que seria o valor normal, por assim dizer. Não é exatamente isso, porque tem o lance dos anunciantes pagarem em real, mas depende, né? Depende porque os valores ainda assim são diferentes. Só que pro Peter é o contrário, porque ele vai gastar em dólar, então é como se tudo que ele está consumindo lá nos Estados Unidos valesse 6 vezes mais, já que a fonte original dele é em reais. Só que ele ganha bem demais, né? Então aí não faz tanta diferença. Principalmente quando ela é tão alta, a conversão é feita no CPM, ou seja, eu passo a receber muito menos. Segundo, eu moro em São Paulo, passo muito mais tempo no Brasil que nos Estados Unidos. E quando eu vou para os Estados Unidos, presta atenção, eu gasto meu dinheiro brasileiro nos Estados Unidos. Não dá para fazer conversão direta, né?
mas pode apostar que ter 6 vezes menos dinheiro no bolso por causa da conversão impacta muito mais quem vai do Brasil para os Estados Unidos do que quem fica no Brasil. Eu sofro demais com isso, ok? Terceiro, eu sustento a minha família que está no Brasil. A minha empresa fica no Brasil. Meus investimentos ficam no Brasil. Meus funcionários são brasileiros. Eu gero emprego. Isso que ele tá batendo é realmente um argumento muito bobo. Nem tem muito o que comentar, porque quem fala isso só tá brisando mesmo. Chego para uma penca de famílias brasileiras. Pago imposto no Brasil. Aliás, pago muito, mas muito mais imposto que você que diz. Ei, não liga para taxação, ele mora nos Estados Unidos. Eu garanto. É, porque ele paga imposto em 2 países, realmente. Não, é complicado. Porque eu pago bastante imposto, ok? E eu acho que eu pago inúmeras vezes mais imposto que você que tá falando isso de mim. Acha? Com certeza ele paga. Tô louco bastante pra passar a perna do Batman, mas no imposto de renda, não, obrigado. E o engraçado é que eu não uso tudo isso pra chegar e dizer que eu sou mais brasileiro que você. Que é o que você tá fazendo. Você tá basicamente dizendo que você é mais brasileiro que eu não sou brasileiro, né? Eu acho que apesar disso, a gente é brasileiro igual. E que no fundo a gente quer o melhor pro nosso país e pras pessoas que dependem da gente. Guardadas as devidas proporções, lógico, né? Mas eu não vou ficar falando de dólar, questão econômica, questão política num canal de nerdice, porra! Pelo amor de Deus! Você acha que eu tô aqui pra... Opa, mas esse filme não dá porque quem fez foi Lei Rouanet, que foi feita pelo Mas e no Nerd de Negócios? Lula, que foi feita no... Irmão! Enfim, cara... Eu sei que é outra pegada lá também, tá? Só... Não tô obrigando ninguém a comemorar o Globo de Ouro da Fernanda Torres, mas não é isso que eu tô falando. Na verdade é o ponto. Ainda bem, ainda bem. Não, então estamos acertados. Esse tempo todo só tive respondendo a quem tava ofendendo as pessoas que comemoravam o Globo de Ouro, como se quem comemorou fosse idiota. Só tô apontando a hipocrisia, que é chegar e começar a falar como que eu vou comemorar isso enquanto o Brasil tá nesse estado? Isso é hipocrisia. Mas tinha passado um pouco a impressão de que tava repreendendo a galera que não queria comemorar também. Passou um pouco essa impressão. Que bom que não foi isso. Você não comemora quando teu time faz gol? Quando tu ganha uma partida no videogame? Quando teu time faz gol? Você vai... Então, comemora, mas olha só, Kim, essa é uma comparação interessante também. Você comemora quando seu time faz gol. Quando o rival do seu time vai pro Mundial. Sei lá, você é palmeirense e aí o Corinthians ganhou a Libertadores e o Corinthians vai jogar o Mundial de Clubes. Eu deveria até pegar um exemplo, se eu não me engano, o Peter é flamenguista. Ó, Peter, o exemplo pra você. Você é flamenguista, o Fluminense ganhou a Libertadores e agora ele vai representar o Brasil no Mundial de Clubes. Você vai torcer pro Fluminense porque o Fluminense está representando o Brasil? Porque se o Fluminense venceu o Mundial de Clubes é uma vitória do Brasil contra a Europa? O Fluminense foi lá, venceu dos principais times europeus, você comemora também? Não. E por que não? Se no Mundial realmente o Fluminense está representando os brasileiros. Porque é o seu rival, né? Você não vai ficar feliz com o prêmio que o seu rival tá ganhando. É ou não é? Será que eu posso dizer que se você é assim, se você não torce pelo Fluminense no Mundial de Clubes, você é hipócrita? Tem que torcer pelos brasileiros, pô. Mesmo que sejam seus rivais. A Fernanda Torres e as pessoas envolvidas na produção de Ainda Estou Aqui e a mensagem do filme, tudo isso rivaliza com a minha visão de mundo, com a minha visão ideológica, que pra mim é muito mais sério, muito mais grave, muito mais relevante do que uma rivalidade esportiva. Será que com essa analogia ficou melhor até pra entender? Vai perguntar, pô, peraí, esse cara que fez o gol aí, votou em quem? Se não votou no teu político, você vai falar, não vou comemorar, pra mim esse gol não valeu. Tu não comemora quando tá com teus amigos, cara? Então, cara, chill, relaxa. Nem tudo é motivo pra militar em cima dos outros, ok? Chamar os outros de lacrador. Para, Pedro, só comemora o gol do meu time depois de ter certeza que o cara lá que fez o gol, o jogador que fez o gol, não é comunista, não votou no PT, não fez propaganda LGBT, né? Só eu comemoro. Se for lacrador que tiver feito o gol, eu prefiro que seja contra, né? Prefiro ver o Flamengo perder, eu não comemoro não. Porra, cara, ninguém é assim, ok? Se você é assim, meu irmão, tu tá precisando de uma camisa de força, uns remedinhos, né? Então vamos parar de querer estragar a diversão da galera com politicagem, com militância forçada. Vamos parar Mas de... pior que eu tô pensando que a gente é muito assim, muita coisa. Pô, eu torço pro Barcelona, eu fico muito mais feliz quando os jogadores do Barcelona brilham e vão bem na seleção brasileira do que quando os jogadores do Real Madrid vão bem. E pior que é incrível, como os jogadores do Real Madrid há muito tempo parece que não rendem na seleção, né? Eu lembro que foi na Copa de 2014, os jogadores do Real estavam só fazendo merda, o Marcelo começou metendo um gol contra. Nossa, minha memória não é tão boa pra me certificar disso, mas o Neymar tava no Barcelona naquela época, ou era o Coutinho? E aí, enquanto os jogadores do Barça estavam, tipo, carregando a seleção, os do Real estavam afundando. É óbvio que, no geral, não queria ver os caras do Real Madrid afundando o Brasil, porque eu quero que o Brasil vença, e se vencer com um gol de um jogador do Real, ok, tudo bem também. Mas tinha um pouquinho mais de felicidade em ver os jogadores do Barça brilhando mais que os jogadores do Real também. Assim, cara, a gente é assim, quando é passional em alguma coisa, eu acho que é normal. Eu imagino que pros torcedores de time grande brasileiro é até mais forte isso, né? Quando você vê o jogador do seu time brilhando na seleção, você fica ainda mais feliz. Quando é o jogador do seu rival brilhando na seleção, o brasileiro tende a dar uma desmerecida com força. Eu sei que é complicado que a gente tá indo pra direção de política é futebol, então a gente tem que tratar os dois da mesma forma.
Só que, ironicamente, nesse caso eu diria que não, que a política você tem que levar isso mais a sério ainda, na verdade. Porque pensa bem, o caminho contrário de tudo aquilo que o Peter falou também pode se aplicar. Esse prêmio pra Fernanda Torres poderia dar ainda mais prestígio pra ela, ela tendo mais prestígio e mais relevância, significa que ela vai ter mais poder político pra utilizar a favor da esquerda. Então, se é um prêmio que pode estar favorecendo um lado político que, na sua opinião, está destruindo o seu país e prejudicando a vida de todas as pessoas que você ama, talvez você tenha ainda mais motivos pra não gostar disso. Tamo no final do vídeo. Nossa, esse react tá imenso. Eu já sabia que ia ser, né? Então, vamos lá, vamos finalizar. Ficar xingando os outros porque estão comemorando algo bom pro nosso cinema. Não é isso, cara. Eu vejo que aquele lance de arrotar a virtude agora acontece dos dois lados, de fato. Tá acontecendo dos dois. Ah, mas é pão e circo. E teria que acontecer mesmo, tá? Ainda tem esse ponto. Você não pode deixar só a esquerda monopolizar tudo. Porque num cenário onde só a esquerda fica cobrando a posição política das pessoas, o que acontece? Todo mundo que é relevante de direita tem medo de se posicionar porque sabe que vai ser cobrado. Enquanto todos de esquerda se posicionam livremente e felizes da vida, porque eles sabem que não vão ser cobrados e ainda vão ser incentivados por isso e ainda vão ganhar com isso. Então tem que cobrar mesmo, tem que fazer o pessoal de esquerda pensar duas vezes antes de se posicionar, assim como os de direita também. Acho que ainda por cima é burrice do ponto de vista estratégico você defender que só a esquerda tem que usar a sua influência pra reprovar a posição política das pessoas do outro lado. Cara, eu tô terminando esse vídeo, ironicamente, mais revoltado com a premiação e não menos. Eu tô cada vez achando mais que você tem obrigação moral de detestar essa premiação. Tô exagerando, brincando, mas não tanto assim. Vamos lá. Peter, que seja. O circo, pra muita gente, é a única coisa que torna a vida tolerável. Essa é a função do circo, né? Do entretenimento. Então, cara, deixa as pessoas serem felizes. Só isso, cara. Deixa as pessoas serem felizes. Enfim, cara, eu espero que essas questões tenham sido respondidas. Todo mundo tenha entendido a minha visão sobre essa treta. Que, na minha opinião, não tinha necessidade de virar essa grande treta que virou. Vou continuar, sim, fazendo meu trabalho, me focando em nerdice, por nerdice. De vez em quando, acredito que eu vou ter que chegar nesse extremo de fazer um vídeo respondendo a galera que transforma nerdice em política. Eu acho que eu tenho essa missão, né, pra tentar, de repente, controlar os ânimos de muita gente. Outras eu não vou conseguir. Não vou. Hoje, comigo, não deu, Peter. Foi mal. Mas faz parte. A gente não vai concordar em tudo. Continuo te admirando, te achando um cara incrível. Pô, seu trabalho é excelente. Você merece ser o maior e ter todo esse reconhecimento pelo trabalho que você faz. Mas hoje a gente discordou. Enfim, por mim tá tudo certo. Eu tenho certeza que por você também vai estar. Você sempre fala que, bom, pelo menos o importante é manter o respeito. Acredito que aqui, salvo uma outra brincadeirinha, que eu sei que você também leva na esportiva, pô, foi totalmente respeitoso o react. E você pediu pra ter honestidade intelectual e argumentar. Eu realmente busquei fazer os dois. Nem sei se o Peter vai assistir esse vídeo, especialmente até aqui, né, cara? Mas, por hoje é isso. Diz aí nos comentários o que você achou desse react, dessa treta. Você concorda comigo? Você concorda com o Peter? Que no meu canal, provavelmente, a maior parte vai ficar do meu lado também, né? Mas talvez não, até. Vai saber. Sei que tem muito seguidor do Traje Cômico que também gosta muito do Peter. Então, às vezes o pessoal fica mais dividido, né? Mas, deixe aí o seu feedback, se inscreve se não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo.